É isso aí. Diretamente da loja Estilo Geek aqui no Top Center Shopping, o shopping queridinho da Paulista, está rolando uma treta apesar. Já joga na 3 aí, Nando. Estamos aparecendo na 3 ou só Tá, você? sua cabeça atrás do microfone. Atrás do microfone. Nando, você sabia que a gente parece que tem feito as coisas errado? Estão dizendo que não é a queridinha da Paulista, é o shopping queridinho. O queridinho. E já O faz quantos queridinho. meses que a gente tá nessa? Quase um ano. Desde maio que a gente tá aqui. Verdade. A queridinha da Paulista. Por sinal, Nando aqui raciocinando filmes, muito obrigado. Valeu. Diretamente então da loja Estilo Geek aqui no Top Center Shopping, o shopping queridinho da Paulista. Eu sou o Kuroda, sejam bem-vindos a mais uma live com estilo. Loja rolando. Hoje, todo o nosso grupo de staffs aqui, olha só. Completo. Hoje completo. Camila, Mary, Tainá e Átila. Estão aqui, a Tainá nos comentários vai dar uma lida. Se ela ver alguma coisa, ela vai me dar um toque. Loja funcionando. Hoje aqui em São Paulo choveu. Por sinal, eu fiz um comentário ontem que talvez Ed entenda um pouco, que eu falei que teve a chuva Anime Dreams, finalmente. Ontem e hoje, sabe? Lembrei. Quem viveu sabe o que é uma chuva Anime Dreams, que nesse final de janeiro, rola umas tempestades pesadas em São Paulo. É o que está acontecendo. Nossa, é cada história pra evento, né? Com tempestade. e com chuva também. Você que tá aqui assistindo a gente, ouvindo a gente através dos agregadores de podcast, muito obrigado. Se tiver pergunta depois, não esqueça de colocar a sua pergunta nos comentários do YouTube que a gente responde. Peço também para os convidados sempre responderem. Hoje, eu sou muito feliz nesse projeto das lives, porque eu acabo conversando com pessoas que eu nunca tive a oportunidade de conversar. Tipo, vamos parar e conversar, sabe? Não tive isso. E conhecer a pessoa já de longa data. Ed Carlos, seja bem-vinda. E aí, Kuroda? Ed Carlos Rodrigues, mas eu botei Ed Carlos Rodrigues porque senão ia ficar muito curto só Ed Carlos. Eu falei, não, tem que botar Ed Carlos Rodrigues. É o que ficou padrão, assim. A alcunha. Assinava a matéria como Ed Carlos Rodrigues. No expediente aparece Ed Carlos Rodrigues. Ed Carlos Rodrigues. Só que assim, nos perfis de redes sociais eu uso muito Edcar. Edcar. Com K-A-R. Sim. E aí esse Edcar, esse K-A-R é uma junção, é uma mistura de Carlos com R de Rodrigues também. Tá tudo junto ali. Fica um Cars, Ed Cars. Talvez a primeira pergunta... A gente tem um ritual nosso aqui, que... Primeiro é saber a sua idade. Tem gente que não gosta, mas eu pergunto. Você tem quantos anos, Ed? Eu fiz... Ou faz quanto tempo que você fez? Passei dos 30? Já foi? Não, já passei dos 30. Eu tô com 43. 43. Isso. 43. 43 você pega o começo da geração manchete, mas você pega ainda algumas coisas antes do grande boom, né? Eu pego algumas coisas antes do grande boom. Que é uma geração que eu chamo tipo geração Zillion, porque eu tenho 35, eu vou fazer 36. Tem pessoas que têm já 37, 38 que pegaram Zillion. Eu não peguei Zillion. Eu vou indo por esse caminho. Eu vi assim. Zillion, eu vi algumas coisas de Guerra das Galáxias, né? Macross, né? Então, eu não peguei nada. Eu cheguei a pegar algumas reprises perdidas de Princesa do Cavaleiro. Ultra Seven eu não assisti inteiro, mas porque, na verdade, era aquela idade que era proibitiva, né? O papai e mamãe queriam assistir novela, só tinha uma TV preto e branco, né? Básica. Sim. E aí os horários que passava Ultra Seven era impossível de assistir, porque era horário de novela, então dançava a molecada, né? Era horário nobre, né? Essas séries já eram exibidas em horário nobre, né? Não, aí quando tem a parte da Mara Maravilha lá, assisti o Regresso de Ultraman, Spectreman, deu pra pegar uma boa parte. Passava no programa da Mara Maravilha. Passou boa parte ali. Agora, os programas que passavam em Band, Record, sofria muito pra assistir. Porque eram em horários muito nobres, né? Então, na parte da noite. E normalmente é quando começava as novelas na Globo, a partir das 6, e aí os pais... Já era. Ou Jornal Nacional, né? Mas também a gente mais novo, eu não sei contigo, mas eu ouvia muitas essas histórias, mas quando a gente era muito pequeno, era 8, 9 horas da noite, a criança já ia dormir de qualquer jeito também, né? Sim. Então a gente acabava, porque a gente acordava também cedo e ia dormir mais cedo, né? Sei lá, eu sei que naquela época
eu e meu irmão, a gente era tudo muito, muito Peralta, assim. Cara, se deixasse, ia longe. Então a gente tava nem aí. A gente às vezes virava à noite assistindo aqueles filmes de terror, sabe? A gente gostava. Aí teve a fase do Porcs também, que a gente queria assistir de qualquer jeito. Deixava todo mundo dormir, aí saía, ligava a TV na sala e ficava lá. Assistindo Porcs, nossa, imagina. Aí o pai chegava, o que você tá vendo aí? Moleque! Sei. Isso, e teu irmão tem quantos anos? Meu irmão é 2 anos mais novo. Mais novo. Tá com 41 agora. 41. Você é de São Paulo? Sou de São Paulo. Nascido e criado em São Paulo. Uhum. Aonde? Zona Norte, Zona Sul? Onde? Eu nasci... como que eu vou falar? É no Parque Dom Pedro, assim, o no Parque hospital, Dom- né? Mas eu nasci na Zona Leste, vamos falar assim. Você basicamente. veio da Zona Leste. Você lembra, e aí você já falou um pouco isso, mas quando alguém te pergunta das séries que você assistia quando você era pequeno, você lembra o primeiro que te marcou, mas pequeno? Antes ainda de Geração Manchete, teve alguma coisa que era o que te marcou na infância? Cara, eu assistia tanta coisa, assim, e aleatória, né? Porque quando você é criança, você vai assistindo o que vem na tela. Mas uma coisa que marcou pra mim foi o Jet Mars, né? Que a gente conhecia como Menino Biônico. E, tipo, provavelmente eu devo ter visto ou algum programa, alguma revista. Depois a pipoca que eu comia, pipoca doce que vinha com a propaganda do Menino Biônico. É clássico isso, né? Você tinha uma pipoca doce que o emblema dela era o do Menino Menino Biônico. E pra mim ele é o mais marcante nesse sentido. Sim. É o que eu tenho de memória, que foi a primeira coisa que eu vi e amei e continuei assistindo. Mas aí, assim, você tem Robô Gigante, que pra mim é bem marcante. Eu lembro de ter chorado naquele final que o robô, teoricamente, explode lá e tal. Tem alguns desenhos também que eu nem sei, nem lembro o nome, mas eu lembro de um Quebra-Nozes que passava na Manchete, bem na tarde da Manchete, que ele enfrentava uns ratos, assim. E era animação japonesa, eu amava, né? Tá. E aí vem várias aí. A gente vai... Nick Nack é outro desenho que eu sou apaixonado, assim, que passou na Globo. Eu lembro. Eram as topeirinhas, né? Que falava que existia toda uma civilização de topeiras embaixo da terra e elas comandavam o mundo de alguma forma, elas ajudavam a vencer os problemas do mundo. E era muito legal, né? Que era o Nick e a Neck, o Nick, o irmão e a sua irmã mais nova, assim. E era muito divertido o desenho, era apaixonante assistir, assim. É que é muito louco, por isso que eu falei, tem essa coisa de... Claro, no nosso caso já são 6, 7 anos de diferença, mas são coisas que eu não tenho, são desenhos, algumas coisas que eu não conheço, né? Como isso talvez mudava muito rápido, ou se trocava muito rápido. Muito, muito. Às vezes acho que não dava audiência, saía do ar. Já tirava não tinha essa noção hoje que a gente tem, né? Então, saiu do ar porque não deu audiência. Não, sabe, por que saiu do ar? Sim. Puta, não chegou no fim, né? Você ficava meio triste, assim, né? Eu lembro que eu tinha parte da tarde, assim, que eu ficava assistindo desenho animado o tempo todo lá em casa, né? Então era Herculoide. Sei, o Hanna-Barbera. O Hanna-Barbera, né? Tinha Godzilla, King Kong, foi indo... Aí teve uma fase que tem Mask, sabe, Polyposition. Nossa, eu ficava lá me deliciando com essa série, tava nem aí. E peguei Spectreman. A fase de Spectreman já era uma reprise, não era uma... Hoje é que eu tenho noção que tinha aqueles quadrinhos da Ebal lá, que na época nunca tinha visto. Eu pagava muito pau pra uma máscara de plástico que vendia lá na banca de jornal de casa, do Spectreman, na época. Eu falava assim, nossa, eu queria tanto essa máscara, sabe? Não tinha grana naquela época, vivia o que Não, eu que nunca tinha, sabe? Sim, sei. E aí fui crescendo, assim, e tal. Quando chegou o boom do Jaspion Changeman, é que aí a coisa muda de figura, entendeu? Mesmo porque você já é um pouco mais velho, você já tem, teoricamente, as escolhas de querer acompanhar isso ou não. Talvez eu, na minha idade, 86, 87, quando eu sou pequeno, eu ainda... Porque meus pais, minha mãe me botava... Eu tenho minha irmã um ano mais nova. Então, minha mãe tinha que criar 2 crianças numa diferença de 1 ano, botava os 2 na frente da TV e ia cuidar da casa. Então... A gente assistia... Claro, a gente vai criando um amor. Mas na sua idade, você já tava num caminho de não querer seguir mais. E fazer outras coisas e tal. Sim.
Essa fase aí que assisti TV o tempo todo, ela serviu para aprender bastante coisa, porque os desenhos daquela época era muito nessa coisa na pegada de justiça, vamos ser uma Sim. pessoa melhor, né? Sim. Eu tenho muito desses desenhos comigo, né? Eu acho que moldou o caráter, sim, sabe? Porque senão eu acho que a gente morava muito em periferia, né? Era muito fácil você ser induzido para um outro caminho, muito sei. fácil, era muito fácil. Mas eu vejo assim, por exemplo, as fases de quadrinhos, né? Eu comecei a ler Turma da Mônica, Ah, depois conheci os quadrinhos de heróis, né? Então comecei a gostar um pouquinho de Superman, mas a Superman pra mim depois ficou maçante, aí conheci... que ele é maçante. Aí comecei... aí comecei... Puta, X-Men é legal... Esquadrão Suicida, né? Eu li um quadrinho do Esquadrão Suicida naquela época lá, eu pirei, eu falei, nossa, que legal, parece um filme, não sei o que lá. E aí eu conheci X-Men, eu tenho essa coleção até hoje, Você guardadinha. lembra quantos anos você tinha nessa época dos quadrinhos? Acho Mais que ou uns menos? 12 anos, 13. Porque aí tem uma coisa também que eu pergunto, que é o seguinte, só antes, pra não dar tretas, Tenchi, Cauã, Henrique, Ale, Thiago, um beijo pra vocês, porque eles ficaram, me deram bronca, porque eu falo aqui do pessoal da loja e não mando beijo pro pessoal do escritório. Então eu falei, vou lá falar o nome de um de cada um do escritório, um beijo ó, pra vocês, espero que vocês estejam todos bem, tá bom? Pronto, paguei minha dívida, Missão tá pago. cumprida. Missão cumprida. Tem uma... como foi pra você se houve essa transição da criança pro adolescente, se você parou um pouco com a nerdice, dessa nossa nerdice, ou você foi direto... Não, aí quando chega... Porque no ensino médio tem uma galera que ia dar uma parada. Aí... Tem a fase da Playboy. Ah, A gente sei, teve sei. aquela fase que, assim, de repente você pira o cabeção, você quer trocar seus quadrinhos por Playboy. Por Playboy, Teve essa fase. Sei. Mas, assim, foi curta. Na verdade, eu acho que eu nunca traí esse meu lado nerd, Nerd, assim. Sempre fui muito fiel, assim, nessas coisas, né? Eu lembro que quando na feira, perto de casa, apareceu uma shonen. Eu não lembro se era Shonen Sunday e tal. Do Japão. Alguém, um sebo, uma barraquinha de sebo, conseguiu alguns. Comprou. É que eu morava na Patriarca, e a Patriarca é um bairro muito japonês, né? Tinha muito japonês lá. Tá. Então alguém deve ter feito uma troca sim. e foi parar lá. Cara, eu me desesperei, eu queria de qualquer jeito fazer troca. Por mim, eu dava 50 revistas pra ter aquelas revistas. Tá. Porque não tinha acesso, né? E o cara achava que era muita coisa, né? Acabou não rolando, eu fiquei sem revista japonesa. Você lembra o que era fiquei na vidrado. capa? Quem Não, era? não lembro. Mas era um herói japonês. Eram dois. Várias histórias, né? Então, Sim. eu via que eram várias histórias diferentes e tal. Mas eu fiquei fascinado, eu queria aquilo lá. Outra coisa curiosa naquela época era que também a barraquinha de brinquedos trazia muito brinquedos que eram moldes de séries japonesas. Naquela época eu não tinha essa noção. Claro. Quando passou o tempo, você vai ver, revisitar isso. É aquele personagem. Os caras conseguiam o molde não sei aonde, importava, e era aqueles bonequinhos de plástico, né, total. Ah, sei. Lembro, sei. Não, tive até os Changeman na época do Toshi lá, vendia os Changeman num pacotinho, vinha uns 5, né, naquele plástico duro que ficava todo... Sim, colorido. Mas aquilo já era muito bom. Já era muito bom. Hoje ninguém tem isso, né? Mas Não. naquela época, mano, eu me divertia muito. Eu tinha esses bonequinhos, esses bonequinhos da Marvel também, que vinha da Gulliver, que vinha num pacote. Sim. Eu tinha todos lá, eu me divertia muito, cara. Me divertia muito. O que você tinha? Então, você falou que colecionou quadrinhos e tinha esses bonequinhos. Você lembra o que mais você tinha de garoto? Porque você pegou você pegou os tokusatsus, mas você aguentou até Cavaleiros do Zodíaco ou não? Você Não, o Cavaleiro Zodíaco eu já tava numa outra pegada. Eu tava Já não tava numa outra pegada, eu tava próximo de entrar no mercado. Então, Já. assim, o meu olhar pro mercado já era um olhar curioso pro meio de produção, pro bastidor. Como as coisas eram feitas? Por que as coisas não chegavam aqui? Ou por que chegavam? Né? Por que Cavaleiros foi esse sucesso todo? Aí já começou a ter uma cabeça um pouco diferente, né? Mas isso você teve essa... Você tem essa noção agora de se analisar assim, ou você já sentia realmente naquela época isso? Você tinha alguma coisa... Porque era frustrante quando era criança, quando uma série não chegava ao fim. Era muito frustrante. Quando ela cortava no meio do negócio lá. Você falava, pô, por quê? O que aconteceu? Né? E
E depois descobri, quando você conhece uma Liberdade, que tem um monte de coisa lá, e por que essas coisas não vêm pra cá? Né? E aí é muito louco, porque tem um período que eu sou um aficionado por games também, né? Então eu sou um Nintendo Boy, com muito orgulho. Desculpa aí quem... Aos outros. Eu sou muito fã da Nintendo. E por mais que falam, Nintendo é mercenário, eu falo assim, não, os caras têm personagem forte, têm propriedade forte, eles só estão fazendo um trabalho bom deles, só isso. Então, independente disso, já gosto. Mas assim, tem essa fase. A fase de colecionismo, no caso de quadrinhos, ele tem uma pausa quando entra os games. E aí vem a fase Super Nintendo. Eu ainda na Patriarca, onde eu morava, abri uma locadora chamada Mundo da Fantasia. E é lá que eu começo a conhecer as pessoas que estão... faz parte do meu grupo de amizade até hoje. Muitos deles. E lá que a gente começa a voltar essa coisa dos desenhos animados, não tanto do mangá, mas do desenho animado, por conta de games. E aí é uma coisa que eu sempre falo quando eu vou falar de mercado de mangá no Brasil, né? O tripé, ele é muito importante, sempre foi muito importante pro Brasil, né? De falar anime, mangá e games. E games ajudou muito nisso, né? Tem muita gente que passa batida nesse ponto, mas game ajudou muito o anime aqui no Brasil, muito, né? Se você parar pra analisar, e como são as coisas, eu lembro de, por exemplo, ver a capa de jogos como Chrono Trigger, por exemplo, eu nunca joguei porque não era meu tipo de jogo favorito. Mas me marcou ao ponto de anos depois eu olhar aquilo e lembrar e ver, puta, esse traço lembra Toriyama, né? E aí esse traço lembra Dragon Ball. E aí, mas realmente, você cria uma memória afetiva. E foi nessa locadora que eu vi Dragon Ball pela primeira vez. Aí eu te falo por quê. Chegou um cartucho pirata, porque o Super Nintendo foi a rei da pirataria ali. E era o Dragon Ball Z Super Butoden. De Super Nintendo. Um clássico. E, cara, a gente pirou quando aquele negócio chegou. Porque o lance das rajadas, que era uma coisa meio Hadouken, né, complementar, gigante, assim, pirou, todo mundo pirou. Aí já colocou Dragon Ball nos campeonatos da locadora. E todo mundo pirou. Até que um amigo meu, o Khan, o Edson Ishigami, né, que a gente montou o Mangá Explosion junto, ele falou, mano, isso daí é um desenho que faz muito sucesso no Japão, muito famoso lá, chama Dragon Ball Z e tal. E ele começou a falar, tem o Mestre Kame, tem o Goku, lá. E a gente falou, porra, tem desenho, né? Cara, quando a gente vai assistir o desenho um dia na vida, né? E aí que ele falou, então, na Liberdade tem umas locadoras underground que você consegue ter acesso a esses desenhos. Sim. Lá vai nós lá. Primeira tentativa, na cara. Então, vocês são brasileiros, não pode. Como assim? Não pode? Vocês não vão entender nada, tá tudo em japonês. Tá, e daí? A gente vai assistir. Qual o problema, né? Qual que é o problema? Não pode. Aí, beleza. Aí a gente voltou, né? A dona da locadora, a dona Encarnação, ela chegou pra mim e falou assim, vamos combinar, eu vou lá com vocês, eles vão ter que fazer essa inscrição. Vocês querem assistir? Qual que é o problema? E aí ela foi lá com a gente, ela fez uma inscrição lá. Uma ficha na locadora. A gente pôde alugar, o cara ficou muito sem graça, que ela falou assim, como que você vai falar não para brasileiro? Vocês estão aqui fazendo o quê? Vocês acham que estão no Japão? Estão no Brasil, tem que aceitar sim. E eles Mas ela era japonesa também. Não, ela não era. A dona Encarnação, né? Encarnação. Ela é descendente espanhol e tal, que abriu a locadora. Abriu a locadora, sim. E aí ela pegou e conseguiu, fez a ficha, a gente começou a alugar. Cara, a primeira vez que a gente viu Dragon Ball, a abertura Tchalá foi incrível. Foi incrível. E eu peguei logo pegamos uma fita que é a fase do céu, né? Ou falando assim, Seru, né? Que o Marcelo até o Ed fala Seru, Na época a gente falava Seru por causa do que era falado no japonês. Sim. E, puta, a fase do Android, pirava. Eu nem gostava muito da fase do Freeza. Até hoje eu não entendo tanto porque as pessoas gostam da fase do Freeza, mas tudo bem. Mas, assim, pra gente... Meu Deus, mano, essa treta do Vegeta aí que fez o Seru se transformar em Perfect, dar um Final Flash e tomar um pau. E a gente fica desesperado e assim, acabou. Anime volta pra minha cabeça, tipo, toda a parte aí, mangá. Nossa, quero coisa japonesa daqui pra frente. E aí, Liberdade era um point e um objetivo. Tem que ir na Liberdade pra ver novidade e o que pode ver. Isso você lembra quantos anos você tinha? Eu já tava com uns...
eu acho que tava com uns 14, já tava no ginásio. Porque me tira uma dúvida. Só por ordem cronológica. Não tinha ainda exibição de Dragon Ball Ball no SBT, ainda não tinha? Não tinha. Não tinha nada. Não nada. tinha nada. Detalhe, esta época eu ainda não conhecia nada de grupos de exibições. Ok. Aí, um dia teve um evento no Shopping Aricanduva, uma feira de cultura japonesa chamada Banzai. Tá. Lá vai eu e o Kanji de novo, o Edson. A gente vai lá pra essa feira. Shopping Aricanduva. Cara, é incrível. Quando a gente passa assim, tem um monte de cadeirinha assim, tipo uma vitrininha, um balcãozinho montado. Estava ali uma TV de 14 polegadas, quase ninguém sentado, sendo exibido Burori, o especial do Broly, Sim. de Dragon Ball Z. Quando a gente viu aquilo, eu falei, meu Deus, o que é aquilo? Quem é aquele cara? Eu não manjava nada. E aí, lá eu conheço o Sérgio Peixoto. Aí é o meu primeiro contato com o Orcad, e aí ele fala que a gente tem exibição no domingo, e aí eu vejo a Shonen Jump ali, né, com aquelas partes coloridas de Dragon Ball, fico louco, quero comprar, ele fala, putz, isso aqui não tem preço, é colecionador, né, e aí eu falo, putz, esse cara é meio arrogantão, né, mano, mas beleza, a coleção dele, né, e aí eu lembro que eles tiravam umas fotos, né, pra vender as fotos, eu comprei umas fotos de Dragon Ball, naquela empolgação total. Então quer dizer que, né, NFT já existia naquela época, porque a gente tá na época do NFT agora. NFT, então ele tirava foto das revistas e vendia a foto. Porque assim, não tinha acesso, né? E pra você encomendar uma Fonomag, eu fui descobrir depois. Sei. Também não era barato, né? Então, assim, eu era um moleque que ainda não tava trabalhando, e tipo assim, não ia estar. Tinha que dividir o time com estudo e tal. E aí falou, beleza, agora passamos aí na Orcad, vamos pra essa Gibitec em fio, ver o que tem lá. Tá. Cara, aí passou minha vida a ser todo terceiro domingo do mês, passar lá na Gibiteca pra ver desenho animado, conhecer gente, e aí começa a conhecer todo mundo. E aí vai conhecendo o pessoal, vai conhecendo outros animes, Yu Hakusho, e por aí vai. Isso ainda era material raw, ainda tudo era tudo raw, tudo não tinha nada de legenda. Aí era o começo do Luns Club, né? Que aí o Luns Cesarico monta o Luns Club, começa a traduzir. Mas é bem depois ainda, já começava a rolar os primeiros eventos, como o Anime Encontro, lá em Curitiba. E eu sei que, assim, foram grandes momentos ali na Gibitec em Fio, viu? Tinha a feira de quadrinho, teve a exibição do movie do Street Fighter lá, patrocinado pela Romstrad do Brasil, que era a Capcom aqui, né? Que trazia as máquinas da Capcom. Foi uma fase muito boa lá. Lá eu conheci Ganda, lá eu conheci Hakusho, lá eu conheci The Five Star Histories, todas as séries que a gente conhece hoje. E uma coisa curiosa, raramente foi exibido o Cavaleiro do Zodíaco naquela época do Orcad. Pelo menos as vezes que eu fui, eu nunca tinha visto, né? Tá. E quando os Cavaleiros começa na manchete, todo mundo na expectativa de, sei lá, de Dragon Ball Z, né? Porque Dragon Ball já tinha começado no SBT. Sim. Puta, vai ser o Z? Não. É uns caras com armadura. Aí começa Cavaleiro do Zodíaco e vem toda aquela febre que... Aí eu já tava, como eu te falei, né? Eu já não tava na febre do colecionador louco, né? Eu já tava consciente do que eu queria e, assim, bem seletivo. Então, vamos lá. Só pra... Tudo isso passa na sua vida antes do boom do Cavaleiros. Quer dizer, você pega um pouco, pega os Tokusatsu também, mas... Quando o Jaspion tinha uma história, só pra você ter uma ideia, eu tava entre terceira e quarta série. Do Fundamental, que é uma média aí... Na época... 10, talvez 9, 10, 11 anos, que geralmente é isso. E aí, assim, quando para de passar o Jaspion, eu já tô na oitava, indo pro colégio. Que é a parte que eu acho que tem menos contato com os desenhos e séries. Sim. Mas mesmo assim, essa parte que eu tenho mais contato abre espaço para os videogames, como eu te falei. Então os videogames tomam assumem esse miolo que corria muito risco de eu ir pro, sei lá, o moleque da balada, o cara que vai só pra show e acabou. Não, mas eu fico ali, eu tenho os games que me alimentam muito bem a minha necessidade de entretenimento, sabe? Mas foi também teve essa fase balada, passou por isso?
Se eu te falar que depois dos 30 você vai dar risada? Não. Minha maior fase de balada foi depois dos 30. Eu acho que foi quando eu te conheci, não, mas a gente deve ter ido depois. Muitas das baladas que a gente se trombou Foi nessa época. Porque, sei lá, eu acho que eu tive um caminho muito diferente, assim. Entendi. É porque no meu caso, quer dizer, eu dou meu relato, por eu ter essa coisa com TV e tal, eu não brincava na rua. Eu sei o que é, mas falar que eu parei. Eu nunca empinei pipa. Essas coisas assim, brincadeiras de rua, de moleque, eu não peguei, eu não tive muito isso. Eu fiz um pouco, quer dizer, um pouco não, fiz muito disso. É. Eu andei de carrinho de rolemã, eu tenho uns calos nos dedos que é de estourar eixo de carrinho de rolemã e ralar no asfalto. Empinei pipa, joguei futebol, joguei queimada, joguei taco, fiz expedição no meio do matagal, vendo cachorro morto no meio do caminho, gato morto, salvando ninhada de gato. Eu fiz de tudo isso. Joguei peão, bola de gude, sabe? Esfolei o pé, tentando parar uma bicicleta sem freio com o pé, sabe? Passei por um monte... Essa parte, assim, até os 10, 11 anos, foi isso, assim, e assistindo TV. Porque, assim, ia pra rua, brincava, voltava nos horários. Eu parava de brincar nos horários que passava os desenhos animados. Sim, tem isso, sim. Pô, se eu parar de jogar, eu vou, porque vai passar o desenho agora, tem que assistir. Acabou. Era assim. Tem uma pergunta que a gente faz também. Você disse que tinha algumas coisas, alguns colecionávelzinhos que você tinha na época. Teve, nesse seu começo, assim, criança adolescente, teve algumas coisas que você colecionou mesmo? Tem muita gente que vem aqui que fala, eu peguei muito Comandos em Ação, Cloth Meat, depois eu vi os Cloth Meats, ou tem os da DC, que é que esqueci o nome agora, mas... você Super pegou Powers. Super Powers. Eu conheço amigos que têm Super Powers assim, completinho. Completo, Cara, comandização era uma febre e eu fui pego por ela. Eu tinha aquele asa noturna dos Cobra, eu tinha o médico, cabeça de ponte. Brincava muito de comandização, né? Só que eu também era muito criativo, né? Então eu gostava muito de fazer as minhas bases. Quando a galera comprava as bases, eu não tinha dinheiro, né? Então eu montava minhas bases com toco de madeira. E aí na marcenaria pegava os toquinhos e montava as bases. Que legal. A base de cola, prego e ia com Deus, sabe? Tipo, já que vai fazer os próprios carrinhos de rolemã, né? O meu primeiro videogame foi um Atari. E sabe como que eu consegui ele? Não foi com grana. Meu pai não me deu o Atari, né? Meu pai foi me dar um Super NES numa troca bem justa, assim, ó. Passa de ano, e aí você escolhe formatura ou videogame. E aí eu falei, eu quero o Super Nintendo e tá tudo certo. Foi o único videogame que eu ganhei do meu pai. E depois daí em diante eu tive todos os outros, foi por minha conta e acabou. Mas eu tinha um carrinho de rolemã, 2 na verdade, né? Que corriam muito bem, né? Então eu emprestava pra alguns e tal. E tinha um menino... Você tinha lá, construído? E tinha um menino no meu bairro que ele era, tipo, muito incomodado. Então ele falou, não vou fazer carrinho, eu quero seus 2 carrinhos aí. Eu falei, mas por que eu vou te dar meus carrinhos? Não, vamos fazer um rolo. Eu falei, que rolo? Eu falei, eu tenho um Atari. Você quer um Atari? Eu falei, um Atari? Quero. Opa, no carrinho de alemã, só fiz as contas ali. Tipo, a maioria das coisas achei, né, madeira compro, não gastei em dinheiro. Achei na rua e fui mexer nas coisas em casa. Falei, tá bom, vendo. E aí eu troquei por um Atari. Fez um rolo. E aí veio o Atari com o River Ride e um controle. Por 2 carrinhos de rolemã. Eu não tenho ideia do valor do escambo que você fez, mas eu acho que você saiu ganhando pelo... Não, foi um assim, ele ganhou porque ele não ia fazer o carrinho, e ganhou os carrinhos que no bairro tava correndo muito mais rápido, né? E eu ganhei porque eu não tinha videogame, eu queria ter um videogame. Claro. Né? Então, assim, acho que foi uma troca justa pros 2 lados, né? Eu sempre dei sorte com essas coisas. Na época do Jasper Changeman também, eu não tinha dinheiro pra ficar comprando figurinha toda hora. Tá. E aí, essa história já é clássica já, né? E aí, tinha uma banca de jornal que ficava perto do metrô Patriarca. E aí, uns 500 metros acima, eles tinham uma outra banca que eles precisavam levar o jornal de um lado pro outro lá. Então, tinha que acordar às 7 horas da manhã, pegar esse jornal e levar pra ele e poder vender na outra banca. E em troca disso, ele falou, se você fizer isso, eu te dou 10 pacotes de figurinha todo dia. Você fez um bico.
Um bico. Um bico e em troca de de figurinha. figurinha. Tá. Que nem o Marcelo fala, eu fui escravizado por figurinha, né? Tá tudo bem. Né? Mas naquela época era justo. E assim, Claro. puta, o quê? Meia hora. Eu pegava lá 7h30 já tava no outro lugar e acabou meu bico era isso. E assim que eu completei meu álbum de figurinha da Block Editores do Jaspion. Tenho ele até hoje. Tá meio rasgadinho, mas tá lá, guardadinho, bonitinho. Que aí vem a pergunta, então, finalmente. Que fim deu tudo? Eu tenho muita coisa ainda, mas as coisas que eu tinha de criança, sabe? Os bonequinhos de Marvel, aqueles, né, Changeman, o meu Asa Noturna, que tinha a nave pequena que você encaixava os bonequinhos. Ué, o que era legal nos comandos de ação é isso, né? Era aquelas naves que os bonecos cabiam nela, né? Você colocava eles pra... Era fantástico, as brincadeiras eram muito bacanas, assim. No final, assim, numa mudança que quando minha mãe, a gente sai da Patriarca, vai pra Tiradentes, tive que fazer minha mãe sugeriu doar para uma igreja, assim. Tá. Até hoje eu me arrependo, porque foi meu Jaspion, né? Mas eu não tinha cabeça naquela época, Não, eu era sei. muito moleque. Sim. Né? Mas eu tinha aquele Jaspion, o corpo do Robocop. Então você tinha o Jasper como Robocop? Tinha, Tá. tinha. Tinha o Ninja Branco do Rambo. Tinha vários comandos de ação. Tinha coisa pra dedéu, cara. Mas algumas coisas você Tinha o Homem guardou. de Ferro. Você falou que o álbum você guardou, O algumas álbum tá coisas guardado. você conseguiu guardar. Quadrinhos, eu tenho uma caixa de X-Men, tá tudo guardadinho lá. Até penso assim, putz, mano, vou vender esses formatinhos, tudo abriu, né? Formatinho você. Tem umas raridades lá, tem graphic novel com a fotonovela do piloto do desenho dos X-Men, tem lá uma. Eu falei assim, pô, eu prefiro dar pra alguém que vai dar o mesmo valor que eu dou. Tipo, sei lá, um sobrinho que vai falar, nossa, eu vou ler isso aqui e vou guardar com muito carinho e tal. Porque tem X-Men 2099, tem muita coisa ainda guardada lá em Os casa. formatinhos. Mesma coleção de hoje, cara, eu tenho muita coisa. Eu falo assim, puta, não tenho mais espaço. Preciso me desfazer. Mas você já chegou na fase do desapego ou ainda não? Tá ainda é um acumulador. É aquele lado, fala, preciso me desfazer, né? Tá. Pergunta se eu já desfiz, né? Não. Mas você nas mudanças leva tudo. Sim. A última mudança foi um trampo. Só de caixa de quadrinho, acho que tinha umas 50 caixas. Levei 3 semanas pra arrumar. Imagina o trabalho. Sozinho. Ou não, alguém te ajudava, Não, mas. Contei com a ajuda do Renatão, acho que uma semana. Um amigo meu que na mudança, ele precisou ficar em São Paulo, ele ficou lá comigo e me deu uma força. Mas é fogo, cara. Tem algumas coisas. Cada convidado tem uma história sobre isso. A gente começa brincando, principalmente aqui dos colecionáveis, que tem os colecionadores de caixa. E tem gente que não faz questão de ter mais a caixa do colecionável, joga fora, rasga, queima. E tem alguns não, tem gente que faz questão e é quase uma religião, os colecionadores de caixa. Aí. Esses dias, o meu enteado, né, o Bernardo foi pra lá, em casa, aí ele viu lá o Jaspion, o Mario Brothers, o Ultraman Ginga, tudo em caixa. Posso abrir? Eu falei, é lógico que não. É óbvio. Mas que graça tem você comprar um negócio e não tirar da caixinha? Um dia você vai entender. Dia você vai entender. É óbvio que você não vai abrir. Aí a mãe dele olhou pra mim e eu falei, não. Ela falou, filho, escuta seu tio, deixa lá. Putz. É difícil, não dá mais. Mas tipo, a criança de hoje não entende. E você fala assim, não vai abrir. Eu tinha um Camus de aquário. Eu falo tinha porque guardado na casa da minha avó, Clothmith. E aí um primo abriu, usou tal, e aí já jogou as coisas fora. Já, né, não briguei, mas, quer dizer, não briguei. Um pouco, assim, teu filho vai me pagar ou você vai me pagar. Foi do meu tio. Porque eu já tinha essa noção, porque é coisa recente, sei lá, uns 6 anos atrás, eu já fico... E aí eu pergunto também disso, do que se salvou ou não, porque no meu caso, quando eu era mais novo, dos bonecos, nada se salvou. E eu colecionei por um tempo quadrinhos, eu gostava muito, sempre gostei de Homem-Aranha e Spawn. E cheguei a assinar, acho que Spawn eu assinei.
Aí depois vieram as revistas de anime. Aí, quando eu era novo, eu lembro que eu assinei Henshin. Mas eu assinei a Henshin. Melhor revista que você pegou. Assinei a Henshin. Aí eu... mas aí acabei fazendo tudo os quadrinhos, eu acho que eu dei pro Centro Cultural Vergueiro, se não me engano. Mas faz muitos anos. E aí dos brinquedos eu botei, tipo, todos os Cavaleiros do Zodíaco num saco só e ficava misturando as armaduras, o que pra algumas pessoas, inclusive aqui o Nando, era um sacrilégio. Agora eu sei que é um sacrilégio. A gente tem alguns... A gente teve uma live aqui com Caio Guarnieri, filho do Tata Guarnieri. Caio Guarnieri falou que tinha uma coleção de comandos em ação. Que valia uma grana. Ele descobriu depois de anos que o que ele tinha e ele se desfez valia muito dinheiro. Muito dinheiro. Sim, assustador hoje, né? Você fica... Um carrinho popular, sabe? Depois fala pro Marcelo falar da coleção dele de Falcon. De Falcon. O quanto ela vale hoje. Nossa. Mas ele ainda tem ou não? Ele Não, também... se você assistir o JBC Beats, atrás dele, você consegue ver ela. É a coleção de... Vamos lá. Esse mundo, na sua adolescência, você começa, então, a fazer essa coisa dos animes, começar a ir nesses pequenos encontros que já tinham, jogar videogame, mas colégio, ensino médio, depois já tem faculdade, e naquela época, não é muito antigo isso, mas ainda tinha uma cobrança, geralmente dos pais, para já tentar fazer alguma coisa de faculdade e tal. Como que foi a sua vida nisso, pós... Grana sempre foi um problema. Eu comecei a trabalhar, eu peguei fase de exército, e aí comecei Você serviu? Não, mas eu fiquei um tempo sem poder trabalhar por conta... Pra ficar... Eles não pegavam ninguém sem reservista, né? Sei. Eram umas atitudes meio bestas naquela época, que hoje já não tem mais disso, né? Meu cara tinha medo, se o cara for alistar e ele ficar lá, eu vou ter que ficar bancando ele. Umas coisas do governo que sempre foi um problema, né? Nem sei se é lenda urbana, mas tinha muito dessas coisas. E aí eu fiquei um ano sem job. Mas eu comecei a trabalhar cedo, eu ia pra feira pra conseguir meu dinheiro, sabe? Mesmo bico das figurinhas, você fazia outros bicos. Trabalhei um tempo em feira, vendia batata, depois ia pra vender frutas também, e eu ganhava um dinheiro no final de semana, e aí um dos meus melhores passatempos era chegar da feira em casa, mais ou menos 3h30, 4h, eu almoçava lá em casa, né, no domingo, aí eu falava, mãe, agora eu vou no flipper gastar umas fichinhas, ia pro flipper jogar um Street Fighter, um King of Fighter, era o melhor passatempo, e eu tinha tanto orgulho disso, cara, o meu dinheiro, meu lazer, era um momento de ouro. Você conseguiu sozinho esse bico? Você foi atrás ou ainda alguém falou que precisava de ajuda? Ou teus pais na época? Eu não lembro direito, mas eu acho que foi indicação. E foi... Ele morava na mesma rua, o feirante lá, e ele falou, tô precisando de ajuda? Tô precisando de ajuda, não tá querendo ganhar uma graninha, vamos lá comigo e tal. E era legal, eu aprendi muita coisa lá. E ajudou bastante essa coisa de hierarquia de trabalho na cabeça, sabe? Entender aonde que eu tô... Né, aonde que eu tenho que me impor, aonde que eu tenho que, aceita que tá tudo bem, né, foi uma coisa foi muito bem-vindo pra mim. Faculdade era um sonho, mas longe, porque era caro. Sim. Eu tentei USP, era muito difícil. E aí chegou um momento que eu falei assim, eu precisava trabalhar, eu consegui um trabalho lá no Brás, uma loja de roupa. Fiquei muito tempo, 3 anos lá. Em 6 meses de trabalho como um ajudante geral, eu virei encarregado. E assim, tipo, pra mim novo, imagina assim, era um moleque muito novo, com um monte de caras com 30, 40, com filhos, né? E aí de repente você vira encarregado deles, você tem que mandar esses caras. E aí pra mim foi outra virada de cabeça, assim, que eu falei, nossa, mano, olha a situação. E eu tinha que respeitá-los, e ao mesmo tempo também, quando chegava, tá zoando, não é por aí, entendeu? Talvez, então, essa questão, o fato de você ter trabalhado também um tempo em feira, a feira talvez, pelo que a gente vê, ela te ensina uma malícia, talvez, porque, talvez daí dessa coisa... onde você tá hoje de
de ver como funciona uma venda, como negociar coisas, porque a feira é uma grande negociação. Sim, sim. Às vezes você sabe que se essa pessoa, se ela tem, mas ela não quer pagar o tanto, tem gente que realmente precisa daquilo. E a gente tem momentos que a gente tem que ceder mesmo. Pro final, tá acabando a feira, você tem muita mercadoria, bora fazer promoção pra desovar. Porque quanto menos voltar, melhor. Claro, porque você carrega também. Saca? Tem que carregar, Sim. né? Então tinha todo um esquema que você vai aprendendo aos pouquinhos, sabe? É muito louco. Só que ao mesmo tempo era a época das revistas também. E eu lia muito. Lia muito. Essas revistas eu lia muito. Então, mas de verdade, cara, até eu já comentei isso com a minha chefe, a Marina. Eu não tinha tanta ambição, sabe? Eu nunca me via trabalhando no meio, sabe? E sabe qual que era o meu sonho? Era poder escrever quadrinhos, fazer quadrinhos de alguma forma. Então tinha, na época da Gibiteca, tinha os grupos de fanzine. Sim. A ideia, puta, era juntar grupo, fazer fanzine. E hoje eu falo pra eles assim, já imaginou se eu tivesse lançado alguma coisa naquela época, sem contrato, sem nada? A gente ia se matar. Porque entrar uma merreca, e a gente ia brigar por uma merreca, ninguém ia se olhar na cara. Ainda bem que a gente não conseguiu fazer nada naquela época, né? E hoje eu, tipo assim, com toda a experiência que eu tenho, eu vejo o quanto essas coisas são importantes dentro de um processo de desenvolvimento de um produto, vamos falar, uma propriedade intelectual. Sei. Tem o criador, você tem alguém que vai te produzir, você tem alguém que vai te editar, tem alguém que vai pegar aquele seu trabalho e vai, né, lealtar ele, diagramar ele. É outra coisa, assim, não é um trabalho sozinho, mas todo mundo tem sua parcela e todo mundo tem que ganhar por essa parcela, né? Talvez você... eu não sei se é piegas, se é algo muito de autoajuda, mas talvez a gente passa por coisas e aprende coisas que a gente vai usar no futuro de algum jeito, né? As expertises e tal. Às vezes não da forma que a gente imaginava, mas a gente acaba, assim, aprendendo com isso. Você falou das coisas, dos eventos, tal, desses encontros, mas você já tinha esse anseio ou esse desejo de, tipo, seria legal trabalhar com isso? Isso já... Então, depois de um tempo trabalhando lá na loja, esse meu amigo, o Khan, me convidou para fazer um site, o Mangá Explosion. Como todas as ações para fazer o fanzine na Gibiteca não rolou e tal, e a gente tinha uma amizade... A gente tem uma amizade forte até hoje, a gente conversa bastante, apesar de hoje cada um tá trabalhando em lugares diferentes. Só que eu não tinha computador, né? E aí falando de site. Sim, Então, tipo, as primeiras matérias tive que escrever a punho. Tá. E assim, eu não tinha a melhor redação do mundo, né? Então, eu escrevia num caderninho, mandava as páginas pro Khan, o Khan digitava essa matéria pro site, saca? E assim foi por pelo menos por um ano. E no ano seguinte eu consegui comprar um computador. E aí, internet, computador, as coisas começaram a melhorar nesse sentido. Que tipo de matéria? Você lembra? Que tipo de matéria que você escrevia, por exemplo? Uma das primeiras foi sobre Evangelho, né? Então era muito... Como não tinha o desenho aqui no Brasil, né? Era muito você explicar o que era aquele desenho, o que era aquelas imagens que as pessoas via na internet e por que era legal. Então era... Hoje é raro você ver esse tipo de review, né? Que você destrincha o desenho animado, né? Então você fala, quem produz, a abertura de quem, vamos falar um pouco da história, vamos falar dos personagens. Então eram matérias extensas, né? Que você falava muito spoiler, né? Na verdade, sim. Então você explica, vamos falar então o que é Toque 3, vamos falar o que é o Zeva, Então destrinchando assim mesmo os conteúdos. Isso do que você assistia, do que você tinha acesso, mas já pegava algumas coisas legendadas, pelo menos? Isso é do que a gente assistia, do que a gente tinha acesso a site em inglês. Tá. Sabe? Sei. Era muita referência. Tá. Saca? Naquela época era muito garimpar. Não tinha nada. Então você tinha que encontrar o conteúdo que você ia conseguir absorver ali bem para desenvolver uma matéria bacana. Isso perpetuou, inclusive, nas revistas, né? Porque era uma internet muita capenga ainda. Você tinha
pouco acesso e muitas das coisas que entravam nessas revistas vinha em New Type. O que era o New Type mesmo? New Type era uma revista sobre animação japonesa, ela existe até hoje. A New Type é a revista antiga, eu lembro. Que é da Kadokawa. Sim. Ela tem até hoje. E a Kadokawa a New Type era as imagens eram gigantes, bonitas, sabe? Eu lembro. E Sim. vinha model sheets até dos personagens, tinha bastante coisa, assim. Então, muitas das novidades vinham dela. Até a internet começar a ser uma coisa... Isso, e aí, esse site durou quanto tempo? Você lembra? Ou a sua participação nele? Não, o site durou até minha entrada na JBC e é um pouquinho mais. Depois a gente resolveu encerrar, porque o próprio Khan veio pra JBC. Então, tipo, os dois acabaram vindo, né? Mas ele foi a porta de entrada, né? Quando a gente resolveu fazer esse site, a gente já tava com essa cabeça de querer desenvolver um trabalho, né, de conteúdo, né, naquela época. Você já tinha essa vontade, Você fazia porque, pô, gostei de fazer isso e começou a fazer. Sim. Era muito... A linha de pensamento, chegar numa herói era muito difícil. Mas você já sabia, elas já existiam? Já. Quando a Manga Expo, quando o site... Isso. Ah, tá. Chegar neles já seria um caminho muito difícil, porque normalmente as redações eram pequenas e já tinham seus redatores, né, definidos e tal. Então, o Khan, quando trouxe a ideia do site, falou, puta, vai virar a mesa. Então, quem tiver agora na onda vai se dar bem. Então, eu falei, vambora. E aí a gente tocou o Manga Explosion. Isso, você já tava há quantos anos quando... Acho que 16 anos já. 16, 17, alguma coisa assim. E aí, como é a sua chegada? Porque você falou que você tava nessa loja de roupa. Você talvez... Como que você chega até o mundo, esse mundo maravilhoso? O site estava sendo tocado enquanto eu trabalhava normal nessa loja. Eu saio dessa loja, depois de 3 anos eu saio e vou trabalhar em outra. Nesse meio tempo, eu conheço a JBC numa Bienal do Livro. Por insistência do Pempas, o Pempas chega pra mim e fala, vamos pra Bienal. Eu falo, não quero, eu tenho convite, vamos lá. Ele insiste e eu vou, e lá eu fico sabendo que existe a JBC por conta dos livros japonês, de língua japonesa, tinha os dicionários da Noima Hinata lá, então era uma coisa assim, que legal e tal. E aí uma das atendentes lá do stand, ela falou pra mim assim, a gente tá trabalhando num projeto de mangá. Eu falei, sério? Como assim? Me conte mais. E aí ela falou, aqui é o cartão do Lúcio Flávio, falar com ele vai poder te falar melhor. E aí eu marco com ele, porque quando eu vou na JBC eu falo do Manga Explosion, né? Você teoricamente vai como imprensa. Eu falo do Manga Explosion, que eu mostro do cartãozinho, tinha um cartãozinho. Tinha um cartãozinho. E aí eu marco uma reunião com o Lúcio Flávio, vai eu e o Khan lá. E a JBC é lá na Calixto da Mota, ali na Vila Mariana, sabe? Tem um Habib's, aquela ladeira daquele Habib's. Do Habib's, sei. Dá umas 3, 4, 5 casas ali, e a JBC era ali. E a gente começou a fazer as reuniões lá. E aí, assim, basicamente a gente pegava os mangás, fazia resenha. Aí numa dessas eu conheci a Marina também, né? Que ela era a gerente de marketing da JBC da época. Era a Marina. E aí a gente conversava bastante e tal. E aí quando eu saí dessa outra empresa que eu já tava falando, podia pintar uma oportunidade da JBC, eu iria, né? E aí nesse meio tempo, na Conrad, eu fui fazer uma visita. Na época o Pablo Miyazawa tava no Nintendo World, né? E ele tava fazendo as modificações. E como eu era um fã de Nintendo, ele falou: o Ed, o pessoal, vou levar o Ed. E porque o Pablo falou: como você é fã, dá uma olhada no novo projeto gráfico da Nintendo World pra dar uns feedback. Falei: legal, vamos lá. Aí eu fui lá e aí conheci o André Forastieri. E aí nesse dia, trocando ideia lá, ele falou: já escreve pra nós? Eu falei: não. Se é por falta de convite, então tá convidado. Aí o Pedro falou pro Juneca, né, o Júnior, tá vendo? Ele convidou ele pra escrever, passa job pra ele. Daquele jeitão do Pempas, né? E aí falou, beleza, vamos passar uns jobs aí. Aí sugeri umas pautas, eu acho que eu lembro agora, eu escrevi sobre o Inuyasha, sobre Blade, a Lâmina do Imortal. Isso dentro da Conrad.
pro site Herói. Escrevi alguns textos pro site Herói. Pro site... tá. Como freelancer mesmo. Como Recebia, era bem legal. Ah, E como Mangá Explosion, fazia parcerias com a JBC. tá. E aí, nesse meio tempo, né, eu tive um insight. Eu liguei pra Marina e falei, Mari, eu queria te falar só que eu acho que eu vou render muito mais aí dentro. Eu acho que você não vai se arrepender se me contratar. Tá, e assim, pra gente contextualizar, a Marina, que era a gerente de marketing, Que hoje é diretora. hoje é a diretora da editora JBC. Ela é CEO, né? Ela é CEO da JBC. Isso. E minha diretora de marketing. Só pra contextualizar, porque a gente começa Fala às vezes... Marina, né? A Quem é gente Marina? começa a falar nomes, que nem André Forastieri era... Era um dos cabeças da Conrad da época, Da né? Conrad da Ele e o época. Rogério de Campos. Que era da editora... já era tão... Não, ainda não era Conrad. Era só Ainda era Conrad. tudo Conrad. Ainda era... Porque era o André e o Rogério. Ainda É. era Conrad. Tambor foi bem na frente quando eles... Aí eu já tava na JBC. Ah, tá. Existe uma separação e aí criam-se essas duas, entendi. Aí o Foraça fica com a Tambor Aham. e o Forastieri sai fora. O Forastieri não, o Rogério sai fora. Entendi. E aí você fez isso, bateu na porta, falou, pô... Como era já parceiro, eu só joguei mais incentivo. Te falar que eu fiz algo parecido, só bati na porta e falei, acho que eu gosto de evento. Tem como? Tem. Ah, então tá bom. É mais ou menos isso. Aí foi coisa de um mês, assim, encontrei eles, a Marina e o Júlio Moreno, que é o nosso publisher lá na JBC, num evento, num shopping em Plaza Sul. Caramba. E aí, o Júlio falou, eu queria conversar com você. E nas conversas, eles estavam precisando de um redator para a revista Henshin que manjasse. E aí ele me fez uma proposta, e aí eu falei assim, legal. Não era nada muito diferente do que eu já estava, porque eu estava em outra empresa já e também havia de virar encarregado. Só que aí eu cheguei para lá e falei, tô saindo fora, aceitei a proposta da JBC. Pô, mas tô curtindo você, eu quero que você seja encarregado aqui também. Eu vou dobrar seu salário. Eu falei assim, não, puta, mas não é questão de dobrar salário. Então, e aí? Eu falei assim, eu vou mudar de ambiente. E é isso que eu quero. Aí ele falou, beleza, então a porta tá aberta, se você precisar, me dá um toque. Eu falei, beleza, obrigado. E obrigado por tudo e tal. Eu lembro que no dia que eu tava saindo, o menino que era meu parceiro nesse trabalho lá, ele seria demitido e eu assumiria a parte de carreira e contrataria outro cara. No dia que eu pedi demissão, eu podia ter saído fora no horário e aí tinha chegado muita coisa, o moleque tinha contado, não sei o que lá. Eu falei assim, mano, você acredita que a gente consegue fazer isso hoje? Não, acredito, então bora lá. Eu pego uma parte, você pega a outra e vamos embora. Ainda terminei meu trabalho com maestria e fui embora, né, com o pé direito. Eu fico perguntando só essas coisas da idade, só pra fazer eu faço um caminho, né? E aí, você entra na JBC com quantos anos? Acho que 20 anos. 20 anos. 20 anos. Porque, assim, finalzinho, a minha virada de 20 para 21. Por quê? Eu entrei no dia 1º de outubro de 2001. É muito... Minto, 23 anos. 23 Dia anos. 1º de outubro de 2001. É a data do meu registro. Só que eu entrei um pouco antes. Com 23 anos. Tem pessoas que já conversaram comigo em off que não gostam de ter essa coisa de associar isso de o fã... E a gente conversou um pouco até isso antes quando eu te fiz o convite sobre o fã que deu certo ou o fã que foi trabalhar com isso. E você tinha comentado que aparentemente pra você não tinha esse problema, você não via isso com... Só me ajudou. Continua só me ajudando. A minha percepção é muito diferente de um cara que é só business, sabe? Então, eu ainda tenho uma visão que preza ali, né, o olhar do fã, né? Eu consigo enxergar uma coisa e falar assim, isso não vai dar certo. Você ainda consegue ter os dois olhares? Você ainda tem isso de... Porque é uma balança, né? Porque... Sim, e tem coisas, por exemplo, tem coisa que eu gosto demais, mas eu sei que às vezes comercialmente não vai rolar. E tem coisas que vai rolar
sabe? E talvez eu não goste tanto. Tá, entendi. Você não é meio assim, mas, putz, acho que vira. E é isso, sabe? Eu Eu tenho essa noção. Ao mesmo tempo, também, quando eu tô acreditando numa coisa, eu vou pra cima. Foi o caso do mangá do Jaspion, né? Se eu fosse escutar tudo que eu escutei, seria, pra que público que a gente vai lançar? Quem que você acha que vai comprar esse mangá? Sabe, eu falei assim, quem? A galera que assistiu. Sim, Basicamente, a galera que tem a minha idade. sim. Que hoje tem grana. Sim. Então, assim, até mesmo pra chegar num produto capa dura e tal, foi pensando nisso. Agora você coloca isso na mão de um executivo clássico, sabe, que saiu da faculdade. Você acha que ele vai ter essa noção? Não vai, ele vai ter que pesquisar muito, né? Sim. Antes. Talvez ele chegue, mas É ele isso vai que ter eu que pesquisar muito. sim. Ele vai ter que entender que existiu esse público e tal. Então, talvez o projeto do Jasper nem teria saído. Sacou? Agora chega um momento, talvez, que eu, como fã e como curioso, vou começar, talvez, a puxar perguntas e coisas assim. Temos tempo? Me avisa aí. Me avisa qualquer coisa. Você fala assim. E por sinal, Nando, se tiver alguma pergunta, algum beijo, algum salve, O Axel apareceu por aqui, um abraço pro Axel, meu português favorito. colecionando também. Nando que fez um Rios. Nando, pode mandar esses arquivos de Rios pra mim, que a gente solta aqui, faz uns Rios bonitos. O Rodi Catarcione falou que a sua camiseta tá linda. Que, por sinal, porque foi ele que fez essa arte. Um abraço pro Rod. Tá explicado. Faz umas artes muito bonitas de camiseta. Minha única birra, sabe que tem uma coisa assim, né? Eu aprendi uma vez, ouça essa também, Nando. Boa. Eu conheci o Jovem Nerd num Fast Comics, numa mesinha pequenininha, vendendo uma camisetas assim, de zoeira, dizendo assim, por que a gente vende camiseta grande? Porque a gente sabe que que o nerd é gordo. Eu sei o meu público. Aí tem os caras... Claro, a culpa não é do desenhista. Mas as empresas de camisetas demoraram anos pra lembrar que os gordos são um público-alvo deles. Tanto que agora minha mãe, finalmente, depois de 35 anos, minha mãe me comprou uma camiseta e ainda me comprou uma camiseta de anime numa C&A que coube. Isso nunca, né? Quando eu era mais novo, minha mãe comprava roupa pra mim, eu já sabia que não ia caber. Porque ela comprava em lojas de marcas que não eram o meu tamanho. Eu sempre fui grande. Aí, finalmente, depois de anos, a gente chegou nisso. Então, até essas lojas de camisetas de anime é um nicho muito grande. O comércio, isso aqui, a Estilo Geek é uma prova, é um nicho cada vez maior. Só que ainda tem, o pessoal esquece dos gordinhos. Então, fica aqui o meu recado, né? E sabe o que é engraçado? É que na faculdade, né? As pessoas ainda continuam vendo só cases de empresa grande, né? Por exemplo. E os nichos são esquecidos. Então, é uma das coisas que, quando eu estava na faculdade, eu via, case grande pra mim, ok, é clássico você trabalhar com o budget de uma Coca-Cola e fazer todas aquelas coisas. Ah, sim, fazer todas as campanhas. Eu quero ver sim. você trabalhar numa empresa menor, sem budget ou com budget extremamente pequeno, Sim. tendo que trabalhar com a criatividade da melhor forma possível, sabe? Esse eu acho que é o maior problema quando vai falar de marketing na vida acadêmica, né? Você peca por isso, assim. E hoje também é uma baderna, né? Hoje é muito fácil todo mundo falar marketing digital e que o marketing acabou com o marketing, aí confunde publicidade com marketing. Eu falo, então volta pra escola que, né? E o marketing digital hoje é só um braço do marketing, né? Sim, e a gente começa sim. a falar assim de marketing Pra em depois- ambiente digital e não marketing digital, né? Sim. Não existe essa profissão simplesmente por si só. Você tem que pensar em marketing num ambiente digital. O que chamam de marketing digital é saber usar bem as ferramentas, né? E aí ficou uma coisa meio commodity, vambora. Você, depois que entra na JBC, vai pra faculdade de marketing. Eu pude fazer faculdade trabalhando no ofício. No ofício. Mas existem algumas coisas que também é no dia a dia. A gente aprende o beabá na faculdade, mas tem muita coisa também que é ali no vamos ver, né? Tem várias coisas que eu já fazia no trabalho que quando eu fui ver na faculdade fez sentido. Ok. Por isso que é assim. Aham.
por isso que não é pensar de outra forma. Sim. Né? Eu tive uma outra experiência de faculdade. Foi muito bom. Eu agora, eu faço umas coisas também, eu vou e volto, né? Eu sou meio maluco. Mas me veio uma pergunta capciosa na cabeça. Na sua opinião, como é lidar com um fã? Ou isso mudou ao longo dos anos? Tem fãs de épocas. O fã do mangá de antigamente era de um jeito, o fã agora com rede social é outro. Eu acho que assim, é um exercício de paciência. Sim, sim. Mas se a gente comparar os anos, os nossos primórdios, né, quando a gente começou e não, né, você não tinha internet tão forte quanto é hoje, com redes sociais e tal, era muito cara a cara nos eventos. Então você tinha um contato com o fã direto ali, no bate-papo, o cara colava no stand, trocava uma ideia com você. Se fosse pra criticar ou elogiar, era na sua cara. Era na sua cara, e ali a gente resolvia, explicava melhor e tal. Hoje, você tem muito mais curiosidade da parte do fã, é gigantesca, né? E você, às vezes, tem muito pouco braço para poder responder do jeito que você gostaria, da sim. forma que você gostaria. Sim. E eu acho que isso é para toda empresa, né? Uhum. E é um exercício de paciência, né? De entender que aquele cara que tá te questionando, ou às vezes está muito puto, reclamando, ele não tem a mesma informação que você tem, né? E aí você tem que passar isso para ele de uma maneira que ele entenda bem, saca? Para encontrar uma solução para qualquer problema que venha acontecer, entendeu? Então, como, de um modo que, não sei se dá pra resumir isso, pra quem tá acompanhando e possa ter essa dúvida, eu não sei se dá pra responder isso fácil, mas como funciona trazer um título para o Brasil? Do Japão, mangá, por exemplo, tá bombando muito lá, pra chegar até aqui, tem um caminho fácil, agora é mais fácil? Não, acho que tá cada vez mais difícil, na verdade, né? É mesmo? Porque a gente tem uma concorrência maior, né? E aí você tem várias solicitações de títulos. Então, por mais que você fale assim, hoje o título tá na onda agora. Passa-se um ano, ele já cai, assim. E aí você fala, puta, vou entrar nessa concorrência mesmo? Será que tem realmente público pra esse? E às vezes um mangá que você não tá olhando, sabe? Você não... ninguém até o momento falou nada. E talvez você indo direto na fonte, questionar, né? E ver as possibilidades daquele título, entender um pouquinho mais dele, se o Brasil vai absorver melhor ele, pode sair melhor do que um que tá no auge. Que já aconteceu. No mundo, assim, né? Já aconteceu vários. Já aconteceu vários que foram apostas gigantes e quando veio não se mostrou tão bem, entendeu? Tá, do negativo, mas esse que ninguém tava dando bola, trouxe e estourou aqui, também teve? Sim. Por exemplo, Love Hina. Love Hina é um título que logo que começou, foi o primeiro título que veio pro Brasil sem anime, né? Na verdade, o primeiro foi o Video Girl Eye, né? Mas assim, o Love Hina era uma aposta mesmo, né? Então você tinha, já talvez você trouxe Rurouni Kenshin, o Samurai X na época, o Sakura Card Captor, Sim. o Guerreiras Mágicas e Video Girl Eye. Video Girl Eye tem ainda uma noção porque naquela época os otakus que existiam já conheciam muito bem ele. Mas Love Hina era uma novidade. Era uma novidade. E aí naquela época eu lembro até hoje que os fóruns falavam muito de Love Hina, já tava tendo umas BBS, né, grupo de discussão de Love Hina, né, muito sitezinho com imagens, wallpaper, que era isso que tinha naquele começo, né? Sim. E aí eu reuni o maior número de sites que tinha, informações, e em uma das viagens do Júlio eu falei, olha, um título para indicar é Love Hina, é uma comédia romântica e o público brasileiro tá falando bem nela, né? Aí ele foi... Isso sem... você ainda não tinha trazido? Não. Você encontrou já grupos de discussões sem o negócio ter chegado aqui? E o nosso direcionamento era muito de coisas que já tinham vindo pro Brasil e que a gente poderia explorar comercialmente porque já tinha uma memória afetiva atrás. Era uma estratégia que o Marcelo adotou e foi na sequência. E eu lembro até hoje que o Júlio foi e falou, o título tá disponível, eu já falei com eles lá. Aí na segunda viagem ele falou, tem certeza? Ele foi na minha mesa e falou, você acredita mesmo no Love Hina? Eu falei, cara, eu acredito sim.
né? O Marcelo até fez a piadinha assim, olha, cuidado que seu emprego tá em jogo, né? Justamente por conta de ser um mangá que ainda não tinha essa projeção em desenho animado no Brasil, não tinha. E vai lá saber quando poderia ver, né? O Júlio apostou também e trouxe. E Love Hina foi um grande sucesso, assim, absurdo. Assim, inacreditável. E ninguém tava esperando que chegaria. Esse então, Love Hina é culpa Você tem parte dessa culpa. Eu tenho um dedinho Um dedo ali. lá. Outro também foi Cowboy Bebop, também. Que era um mangá também desacreditado e que foi ele se deu muito bem por conta do desenho animado, né? Eu era muito fã do desenho animado, não vou mentir na época. Claro, sim. O desenho era muito bom mesmo. Muito bom, sim. E no Brasil a gente teve sorte, né? Que ele passou no Locomotion e a gente teve o desenho da Sony, né? Que veio o DVD, né? E tal. E aí eu falei assim, Cowboy Bebop era uma coisa boa pra se postar. E era um mangá curto, 3 volumes, né? E aí foi aquela promoção que a JBC fez, que foi um mangá por semana, os 3 volumes viraram 6. Tá. E aí a gente dava o box do Cowboy Bebop também, né? Então o cara completava os 6 volumes, tinha o box. No final vinha um... Tinha um box, o box. último era um box. Eu lembro de alguma coisa assim. E aí você tinha um box do Cowboy Bebop, assim. Vendeu horrores também, foi muito bom, assim. E assim, o mangá, ele é praticamente um side stories, né? Tem mais coisas de quem tá com saudade do anime, né? Não é uma coisa que seguia uma sequência ou uma saga nova. Não, eram histórias curtinhas de quem tava querendo conhecer mais do anime. O Ed Carlos fã, dentro desse mundo, que aí eu falo que talvez eu tinha um pouco isso, mais ou menos, mas como era ser ainda fã e consumir as coisas e nesse mundo? Assim, você em algum momento parar e pensar, tipo, o que eu tô fazendo aqui? O que tá acontecendo com a minha vida? Tipo, perguntando positivamente, sabe? Tipo, dava tempo, conseguiu ter tempo de ainda ser fã, de consumir, de jogar. Eu acho que hoje, Kuroda, eu sofro mais com isso. Ainda naquela época... Você sofre agora. Naquela época, pra mim, ainda tudo era muito divertido, tudo era novidade. Hoje eu sinto muito mais vontade de voltar às origens, de conseguir parar pra degustar um quadrinho, pegar um mangá, mas ler com aquela... Destrinchar. Daquela de verdade, assim, sabe? E eu sinto que hoje é muito pouco tempo que eu tenho pra isso. Né? E não é só com mangá, né? Mas também com séries, filmes e até mesmo videogame, né? Videogame também é uma coisa que ainda não abri mão, eu jogo, mas eu tenho muito pouco tempo. E às vezes eu sinto que eu acabo perdendo um pouco da experiência por não ter mais aquele, não vou dizer pique, mas o tempo necessário para imersão total, sabe? Sei. Então você joga um pouquinho hoje, daqui 2 semanas você joga de novo, não é a mesma coisa do que era naquela época, né? Então, por isso que eu tô aderindo bastante a digital, para ficar lendo onde eu puder, eu já paro onde tá. Se eu tô esperando um meio de transporte ou um Uber, eu tô lendo, sabe? Eu tô tentando me virar para me reinventar como fã, porque quando você trabalha com entretenimento, você vive aquilo diariamente. Então, assim, chega um momento no dia que você quer um certo descanso, né? Até pra... Mas eu sei que no ramo que eu escolhi trabalhar, a única forma de me nutrir de novas ideias é imersão total de novo no meio que eu vivo. Então, assim, não dá pra você pensar, vou viver só isso. Então, talvez você tenha aquele descanso, sabe? Vai passar um tempo com a família e tal, mas você tem que retornar pro teu hobby, porque ele que vai te dar energia suficiente para poder reinventar aquilo que você já inventou, entendeu? Mas ainda... não pejorativo, mas você ainda não cansou. Não. Eu acho que eu ainda tenho muito o que fazer. Quero ir mais longe ainda. Eu falo que a empresa onde eu trabalho, eu vejo ela não mais como uma simples editora. Eu vejo uma empresa de gestão de conteúdo, assim. Então, que por mero acaso a gente lança quadrinhos em formato impresso, no papel e digital.
Mas a minha visão de mundo e de entretenimento é 360, é transmídia. Eu acho que você desenvolve uma propriedade intelectual para ela ter vida em vários meios, Tá. sabe? Então sua cabeça tem que pensar dessa forma e não fechar. E eu acho que é o passo que a JBC, é o caminho que a JBC deve seguir daqui para frente, assim. Daqui a pouco eu vou perguntar um pouco sobre isso, que chegam agora esses selos novos e tal. Mas, voltando para você, nesses anos na mesma empresa, você talvez você falou que teve a oportunidade de fazer uma faculdade, mas deve ter tido a oportunidade de fazer algumas outras coisas para a sua diversão, que voltado para onde nós estamos, que é colecionar coisas. Como que volta isso de você... você percebeu que você estava voltando a colecionar, você ainda não percebeu isso, as coisas estão se acumulando, que você ganha... Tem coisa que eu ganho, tem coisa que eu vou comprar. O que eu tenho na minha mente, eu não passo vontade. Se você tentar... Quando eu olho uma coisa e eu quero, e eu gostei, Tá. eu não penso, eu compro. Sabe? Mas Vou lá, isso pode ser qualquer coisa. um Figura boneco, e tal, boneco. figura, sabe? Olhei, curti, eu quero. Acabou. Eu vou ter. Tá. É isso. Então, assim... o termo coleção, assim, eu sei que tem gente que coleciona Funko, por exemplo, tem quase tudo, tem os raros e tal. Eu tenho alguns Funkos em casa, mas eu tenho os Funkos que eu quis, eu gostei, eu quero e tal. E pra mim tudo bem eu não ter todos. Ok. Óbvio, ok. se eu tivesse dinheiro, tempo, espaço, eu teria todos. Mas tudo bem. Aceita que tá tudo bem. Né? Então, o meu jeito de colecionar hoje é assim. Mas tem coisas que, putz, você fala assim, eu quero ter isso aqui, velho, olha que louco, sabe? Por exemplo, alguma loucura de uma figura, alguma coisa que você olhou e... Ó, eu tenho um cofrinho que é a cabeça do Jack, do Estranho Mundo de Jack. O dia que eu vi aquilo ali, eu falei assim, não, cara, eu tenho que comprar aquele negócio. É um cofrinho, velho. Não sei. Que é a E cabeça ele do fica Jack. lá. E assim, eu comprei. O preço que era, eu comprei. Não tem essa, entendeu? Me conte. Eu gosto disso. Porque eu não queria imaginar que você ia falar do Jack. Sim. O meu presente de aniversário na época foi o boneco do Jaspion SH Figure. SH Guard, sim. Tá lá, eu falei, Na caixinha. Saí, hoje eu vou comprar o meu Jaspion. Sei. Sim. Comprei. Então é muito nessa pegada, assim. Logo saiu o Dylion. Você já tá preparado? Preparado, eu tô esperando qual vai ser a minha oportunidade pra comprá-lo, sabe? Eu já falei com alguns amigos, eu não tô falando muito, falando, vou comprar, né? O Marcelo fala, não sei, eu tô esperando como vai vir essas ofertas aí também, porque tá difícil achar também, né? Tem alguns amigos importando. Sim, tem essa briga de trazer antes pela importação ou esperar o licenciado, mas também... Porque principalmente o Jasper deu uma treta, né? Muita gente Isso. importou e quando a Pizzy Toys trouxe o oficial, ele ficou encalhado um tempo. A gente teve uma live aqui sobre isso com o Gustavo, que agora trabalha dentro da Tamashi, que é a loja da Bandai dentro da Pizzy Toys. Por eu ser fã de Tokusatsu, eu já sabia um pouco dessa história, mas foi pelo fã brasileiro ser tão aficionado pelo Jaspion, compraram antes, por importação, fizeram um jeito, compraram. Quando chegou de forma oficial, e se eu não me engano, até mais barato, flopou, porque todo mundo já tinha. Então até virou-se... deu até cria-se uma ferida entre Brasil e Japão, porque, vocês falaram que iam vender bem, não vendeu bem. Claro, porque todo mundo ficou no fogo. Mas também tem o pezinho do Japão que gosta de atrasar as coisas pra resolver, né? Claro. Não, Eles são muito demorados. Se comparados com os coreanos são muito mais ágeis comercialmente. A gente sofre com Funko assim também, de lançou lá até chegar aqui também. Assim. Acredito que demora muito, que é o jeito japonês de negociar. Não tem, é cultural e é isso aí. O que você tem a noção, e eu pergunto também isso, é capcioso, quantas coisas você tem, você conta a sua coleção, mais ou menos, você tem essa noção, não? Hoje não, assim, mas
Eu tenho bastante videogame. Você coleciona consoles também. Eu não tenho todos, mas sim. Mas pelo Por menos exemplo, Nintendo... GameCube, eu tinha o GameCube. Ah, Aí tem gente que vai ficar, filho da mãe, vendeu o GameCube. Eu passei o GameCube pra frente, porque comprei um Wii, porque o Wii era retrocompatível. Então, na minha cabeça, não preciso ter o GameCube, eu preciso ter os controles do GameCube, não o GameCube. E é o que eu tenho hoje lá. Eu não tenho o GameCube, mas eu tenho os jogos que rodam no Wii. Eu tenho o Wii U, eu tenho o PlayStation 3, PlayStation 2, tenho Super Nintendo, Super Nintendo são quase 40 cartuchos originais, assim. Chrono Trigger, Final Fantasy 3, tem coisa pra dedéu. Portátil, eu tenho DS, o 3DS, tenho PSP, PS Vita, tenho eu tinha PlayStation 4, porque agora eu comprei o 5. Comprou o 5? E ele é retrocompatível, então tenho o Nintendo Switch, tem algumas coisinhas. Mas aí você acabou, então, depois de um tempo, não ficando só em Nintendo. Você começou a jogar outras coisas. Meio porque, assim, eu sou... Nossa... a minha faz a mesma coisa. Mas eu não te perguntei nada, celular. Eu não sei nem porque você... A minha faz a mesma coisa. Minha Siri é louca também. Porque eu sou fã de Final Fantasy, né? Tá. E Final Fantasy acabou indo pro console da Sony e ficou lá por um bom tempo. Agora tá voltando pro sistema Nintendo, mas assim... eu gosto, não tem como... Como eu falei, não é todo tipo de jogo que eu gosto. E apesar de estar nesse meio nerd, eu obrigatoriamente teria que gostar de RPG, eu não gosto muito. Porém, eu sempre adorei o Final Fantasy Dissidia, porque era um jeito de eu jogar Final Fantasy com luta e eu gosto de jogo de luta. Então aí eu consegui matar minha vontade, assim. Eu adoro Final Fantasy e tô muito feliz que a gente vai trazer um mangá do Final Fantasy oficial pro Brasil, o Final Fantasy The Lost Stranger. Logo, logo vai estar aí nas lojas. É satisfação pessoal, Vai ser bem legal ter Final Fantasy no Brasil. Em mangá, né? Mas assim, coleções de mangás, eu devo ter umas 20 completas, e coleções grandes, né? Rurouni Kenshin, tem Blade, a Lâmina do Imortal, Death Note, Geshiken. Tem coisa pra dedéu ainda. Mas tem aí então agora... Lost Planet, tem coisa da concorrência, coisa nossa, tem coisa pra dedéu. O que também, né? Só pra dizer. Né? Porque você é fã, no fim das contas, você Sim. é um fã. No começo eu comprava tudo, né? Comprava tudo porque na nossa mente a gente apoiava o mercado a trazer mais coisas. Que é uma briga que a gente tem agora em relação ao Tokusatsu. Porque se a gente já tava falando de nicho, que o nosso nicho é uma pracinha, é fechado, o Tokusatsu dentro disso é pior ainda. E é o que a gente tem falado, porque tem saído coisas nos portais, as séries novas, coisas que a Sato Company tá trazendo. Então, consumam, né? Eu tenho tido esta briga por isso. Né? Sim, acho que do jeito que vier, consuma. Porque senão o negócio não anda. Não gera mercado, não gerando mercado, não existe produto. Acabou. Porque, por exemplo, vocês têm um mangá também que lançou... Saiu agora... Já saiu tudo? Não, nem... Eu tô até perdido do Kamen Rider. Kuga saiu o primeiro volume saiu. Agora. Vai sair agora em janeiro... Agora em fevereiro, né? O segundo volume. Que aparece a Gito. A Gito chega. E a gente segue com Ultraman, indo muito bem. Assim, indo muito bem, o mangá se paga, mas eu gostaria que fosse muito melhor, né? Mesmo o Kuga também, eu acho que dá pra ir muito mais longe, né? Não sei como que os outros estão saindo, mas eu até vi uma entrevista do Toque Nankin que o Spectreman foi bem, mas não foi tão bem como eles esperavam. Tá, entendi. Então, assim, no geral, a gente tá apostando no gênero Tokusatsu, né? O Jasper foi um sucesso, pra gente surpreendente, mas a gente foi muito pé no chão e tal. Mas a gente entende que tá trazendo uma diversidade aí pra a galera poder ter mais contato com obras diferentes, né? Vamos ver se vai dar certo. Agradeço. Agora, aproveitando publicamente, obrigado. Tive a oportunidade de ler Kamen Rider antes, poder falar um pouco sobre, mas muito legal. Que uma coisa que também não estou... A JBC não está pagando por esta entrevista, mas
Eu não sei como são com os outros nichos, mas para com o nicho de Tokusatsu, vocês pegarem vários grupos e várias pessoas e terem dado essa oportunidade de ler e esse contato é muito legal. Então essa abertura que vocês dão para com fãs e grupos tal, isso a gente acaba se sentindo querido. Então isso é muito legal. Daqui a pouco eu quero falar um pouquinho sobre Jaspion, mas voltando para suas coleções, o que você tem muito? Tem algo que você coleciona? A gente ficou brincando de Jaspion, mas eu não sei se realmente você tem muita coisa de Jaspion, mas tem algo que você coleciona? Eu não tenho muita coisa de Jaspion porque, como eu te falei, eu me desfiz de muita coisa num período da minha vida que foi necessário. Não teve jeito. Mas eu tive tudo isso que você pode imaginar de Jaspion. Tive álbum de figurinha do Plock, tive o álbum de figurinha que eu lutei pra conseguir, né? Trabalhei pra Trabalhou ter por ele. isso, sim. Ele tá guardado. Eu tenho alguns álbuns que juntava Black, o Spilva, Metalder, tudo num álbum só. Eu tenho Sim. esse álbum. Não tá completo, mas eu tenho. Eu tenho do Cybercops ainda, guardado. Hoje eu vou te dizer, eu tenho bastante mangá. Mangá é o que não falta lá em casa. Mas aí você acaba pegando também coisas do Japão pra ter guardado, Tem de algumas outros coisas. países. É como eu te falei, funciona dessa forma. Às vezes eu vou na Fonomag, cara, olhei, gostei. Sinto muito. Aí paciência pra mim, né? Mas eu curto, assim, e principalmente pra ter acesso a coisa nova. Tá, Eu sim. gosto muito de descobrir coisa nova por mim. Não Por simplesmente você. alguém falar, puta, Aham. legal. Não, eu olhei, curti, vamos lá. Sabe? É que nem o Mononoke Hime, do Hayao Miyazaki. Sim. O dia que eu conheci aquele desenho não foi porque alguém falou que era bom. Estava na liberdade, sem muita coisa pra fazer, um dia chuvoso, passei ali na Haikai, Sim. ela tinha lá as fitinhas lá, olhei, nossa, que personagem interessante, Mononoke Hime, vou levar. E aí é o que a gente conhece, um puta clássico do Hayao Miyazaki, e eu descobri, não foi ninguém que me indicou e tal. Você Foi encontrou, achou legal? achei Sei. legal e foi. E muitas vezes eu fico, nossa, como meu olhar é bem apurado para as coisas, né? Que as coisas que eu curto vira pouco tempo depois vira Praticamente o Midas do mangá. Talvez. Boa referência, hein? Caraca! Vamos. É o Midas do mangá. Se você usar esse título, Nossa. você, por favor, fique registrado aqui. Não foi bom, Camila? Foi bom? Mandou bem. Mandou bem essa. Nunca tinha. E você também nunca tinha pensado nisso? Não. Mas depois eu fico assim, nossa, meu, aquilo que eu nem era famoso ali, agora é famoso. Que legal. Sim, Ô, Kuroda, aproveitando o gancho aí, por favor. o Vitor Félix falou assim, ó, galera, alguém pergunta pro Ed qual mangá ele mais gostaria que a JBC republicasse. Então vamos, Republicasse. então vamos melhorar Meu, essa. todo mundo da JBC já sabe qual que é. Ah, Dragon Ball Z. Se um dia eu quero na casa Dragon Ball Z. Não vou esconder isso. é mesmo? Porque tudo que a gente queria já chegou, né? Akira, a gente vai republicar agora Hayao Miyazaki. Ah, Falta Toriyama, gente. A gente tem Cavaleiro Zodíaco, falta Toriyama. Verdade. isso mas isso. A gente tem Inuyasha, É. a gente tem Inuyasha, a gente tem Rama. Tá, então. Isso depende do quê? Negociação pra trazer Não, isso? é da Panini. O Dragon Ball é da Panini. Eu falo assim, se um dia eu querer Você- republicar, Dragon Ball Z. Alguma coisa. aí é o meu lado fã gritando, Entendi. Você vê que eu tô sabendo legal. Mas é porque eu acabo. Eu vou Mas com ser todo sincero. respeito, a Panini tá fazendo um bom trabalho no Dragon Ball Z, eu tô acompanhando, tá legal. Eu não sei se eu faço certo ou errado, mas até antigamente quando eu consumia mais mangá, mas essa coisa da publisher, eu não tinha muito. Nunca quis ter essa guerra, essa coisa, não sei. Claro que quem consome muito deve saber, deve ficar Não, brigando. eu concordo com você que muitas das pessoas não se apegam a esses detalhes, assim. Eu me apego porque eu sempre tive curiosidade de Sim, porque saber você já falou. quem são as empresas. Então, desde a época de videogame, quem é Nintendo, quem é Sony, quem é Microsoft, quem tá por trás dessas empresas, quem é Shigeru Miyamoto e tal. E eu acredito que, assim, é a mesma coisa, tem uma galera de mangá que quer saber quem é a editora JBC,
quem é o Ed Carlos, quem é o Marcelo Del Greco, quem é a Marina Shoji, quem tá por trás da Panini, sabe? Eu acredito que deve ter gente que sabe muito bem isso, Sim. né? Mas assim, tem que ser um cara... É uma pessoa diferenciada, porque ela tá com outro foco na linha... No mercado editorial. Ela tá querendo saber mais de bastidores, ela quer entender como funciona, né? Mas isso é um efeito também novo, ou não? Você acha que antigamente já tinha... Eu acho que... Novo assim, sei lá, a gente tá falando de... Na sua história, por exemplo, são 20 anos. Sei lá, de uns 10 anos pra cá isso aumentou, ou não? Você acha que sempre teve essa galera... Não sei, cara. Talvez não aumentou tanto assim. Eu acho que quem quer... quem vai pra essa linha é alguém que já tá lá com a picadinha, né? Do inseto que fala assim, eu quero trabalhar nesse mercado editorial, e ele vai buscar mais... sim, vai buscar referência. Vai buscar mais referência, assim. Entendi. Porque a grande maioria nem sabe, assim. Já tive amigo meu que... eu leio o mangá de vocês lá, o Naruto. Eu falei, não, o Naruto é da concorrência. E ele, tá, entendi. Porque ele não se apega ao o que é talvez algo que eu lá. faria. Eu tô muito quieto em relação a títulos, porque provavelmente eu teria um erro desses. Mas assim, eu vejo as pessoas que eu conheço que desenvolvem quadrinhos, e eles falam que, puta, JBC foi muito importante na minha trajetória, né? Hoje com o selo Start, vários artistas que estão lá, né? O sonho deles estão sendo realizado de estar publicando pela JBC, que eles leram lá quando eles eram criança. Então, tipo assim, eu vejo, nossa, então existe né? Não, existe um público, existe... Então, por exemplo, o selo Start, é isso, a JBC dando oportunidade para novos artistas ou artistas que nunca tiveram uma oportunidade, né? Fica até assim, né? Não, qual que é a ideia do selo Start? É realmente agregar ele a um processo que a JBC já tem, né? Trazendo obras independentes, que elas estão sendo vendidas já, às vezes, pelos eventos, né? Direto com o autor. Sim, Direto com o autor. E aí a gente traz com uma nova roupagem para dentro do catálogo da JBC, né? Isso em formato digital e impresso, né? É o caso aí do The Flower Pot, Terra Wind, Blackout, Heróis Americanos e Irupê. Os primeiros 5 obras que a gente está lançando. E vai ter mais. E aí o Jaspion, o projeto do Jaspion é de um outro selo. JB Studio. JB Studio. Mas o Jaspion foi o primeiro desse selo ou não? E a Turma da Mônica, Lenda Japonesa. Vitor da Turma da Mônica. Que, por sinal, são 2 obras originais JBC, desenvolvido com personagens que não são tão originais, né? Sim. São licenças de outras empresas. Sim. Mas as histórias são originais. A ideia do selo é desenvolver novas propriedades intelectuais e criar novas histórias para talvez as que existem, sabe? Como a oportunidade do Jaspion, agora do Jiraiya e Turma da Mônica, né? Então, Turma da Mônica, Lenda Japonesa, é escrita pelo André Kondo, né? E os desenhos foram feitos pelo estúdio Maurício Souza, né? Em parceria com o estúdio Maurício Souza, e saiu esse livro Lendas Japonesas, que é um e-rom recontando as lendas japonesas com a Turma da Mônica. Então tem Momotaro, tem uma série de contos lá bem interessante. E aí, no caso do Jaspion e do Jiraiya, a gente licenciou a marca com a Toei, e aí desenvolve roteiro e desenho do zero. Do zero, nacional. Por sinal, Jaspion, muito bem feito. A gente já tem, fazendo outro gancho, ouça o TokuCast, a gente fala sobre isso, né? E imagino também o quanto vocês deram de entrevista e conversa sobre esse mangá do Jaspion. Não deve estar escrito no gibi, literalmente, porque... Bom, claro, você falou que... Não, você disse que em relação ao Jaspion você foi pé no chão, mas foi positivo. Foi. Mas vocês falaram, vocês foram com calma, mas ainda assim foi positivo. E a pré-venda dele bombou, né? E fez a gente, vamos aportar mais. Ainda sai? Ainda assim você... É um título que ainda vende? As pessoas ainda encontram? O que eu sei ainda tem na Amazon, e os últimos estão lá na Japorama. Ainda dá pra comprar. E na Japorama tem aquela capa exclusiva que é uma homenagem a Star Wars. Eu tenho. Que por sinal, também falar rapidinho. Japorama é a loja, a gente pode dizer que é a loja oficial
de Da você, JBC. a loja oficial da JBC, que fica aqui em São Paulo, perto do metrô Santa Cruz, atrás do shopping Santa Cruz. Exato. Facinho de achar. Tem os títulos lá da JBC. E já tá há quanto tempo a loja também? Ela pegou esse comecinho Da pandemia. né? São 3 anos de loja praticamente. Mas muito legal, também fica o convite pra vocês irem lá. Logo a gente vai reativar lá eventinhos, vai voltar com parcimônia, né? Mas vai Sim, voltar a ter Cuidado. algumas sim. atividades lá pra galera. Talvez eu deveria fazer essa pergunta num outro momento, mas na minha cabeça vem assim. Talvez eu saiba a resposta, mas por que o Jiraiya? Por que já o próximo? Talvez eu saiba a resposta, mas vocês têm outras ideias? Eu sei que vocês têm, mas eu preciso fazer a pergunta inteira, mas de outros personagens e por que já o Jiraiya? Como foi esse processo? Vocês anunciaram faz o quê? 2 meses, acho? O Jiraiya, a escolha do Jiraiya acho que é muito simples, né? O Jiraiya, depois do Jaspion, o herói único, né? Herói solitário, ele é o que mais fez sucesso no Brasil, né? Se você conversar numa roda de amigos tokusatsu, o Jiraiya, ele é comentado de primeira mão, assim, né? E tem toda uma temática com ninjutsu, então tem muita gente que praticou ninjutsu e ama de paixão Jiraiya, né? Sim. O próprio velho é vivo até hoje, então ele é uma lenda. A gente queria realmente, de verdade, se fosse para trabalhar em um segundo título, seria logo Changeman. Mas, infelizmente, tá com a Hasbro, tem que esperar como vai ficar esses direitos no futuro e tal. Uma possibilidade, eu não sei como vai ficar mesmo, então a gente tá indo Mas mas você trabalharia Changeman. Changeman. Seria Legal. muito legal. Que legal. Seria muito mais interessante também, nessa sequência, ter Changeman, né? Pra conectar as coisas, sabe? Mas eu não reclamo do Jiraiya, não. O Jiraiya tem um bom plano de fundo, tem espaço pra você expandir bastante o universo do Jiraiya, né? A gente conversa inteiramente bastante essa coisa do tempo, né? Como já se passa 30 anos, Jiraiya vai vir agora com 35 anos, tá? Esse é o nosso maior inimigo nessa brincadeira. E até em conversa eu já falo, acho que seria até bom repensar essa coisa de conexão de universo. Eu acho que talvez a saída da própria Toei, como ela faz, sabe? Quando quer unir todo mundo, Sim, uma feira temporal, juntou todo mundo e tá todo mundo lá, e bora lá, não tem essa e vamos pro pau. Eu acho que é um caminho mais simples, porque quando a gente compara tudo isso com a Marvel, ela realmente começa o universo cinematográfico dela do zero com o Homem de Ferro. Então se conta a origem do Homem de Ferro. Não é a origem do quadrinho continuada, não. É uma origem do Homem de Ferro no cinema que vai conectando todos os outros, né? E no caso do Jasper, a gente continua a história. E aí a gente vai falar de herói terrestre, eles envelheceram. E aí como faz? Saca? Eu vi que já tem uma discussão. Não, porque tem que ter o Jiraiya, tem que ser o Jiraiya. Como se... E aí eu falo, como trabalhar com o Jiraiya com 30 anos depois? Sabe? Por mais que você tenha um condicionamento físico trabalhado, você tem 50 anos, gente. É por isso que na minha cabeça eu já, na verdade, até as séries de Tokusatsu já disseram isso. Não, quer dizer, minto. Não, uma deu. Que o Jiraiya é uma persona, né? O Torra é o 35º. Isso. Já tem série de Tokusatsu que aparece um novo Jiraiya que acho que é o 36º. Sexto. Era como eu faria, por exemplo. Sim. É um caminho a se seguir. Que é o do Space Squad, do segundo capítulo lá. Isso. Provavelmente a gente não vai considerar essa coisa do Space Squad. Provavelmente a gente não vai considerar, e muito menos em Ninja, o que aconteceu em Ninja. Então é assim, a partir do final da série a gente vai contar uma história. Ok, também. É exatamente isso. Porque mesmo a Toei, ela não definiu nada com isso. Ela, tipo, você sabe que a entrada do Jiraiya no Space Squad é muito porque o Charivan saiu. Eles precisavam colocar um cara de vermelho lá. Sim. Vai ser o Jiraiya. Sim. E a gente sabe que o Jiraiya não é um policial do espaço. Não é, gente. Não. Né? E então tem essa. E no Ninja ali é uma participação especial. Eu vejo mais como algo comemorativo do que alguma coisa canônica. Né? E eu acho que tem uma confusão nisso, né? Mesmo
Space Squad é difícil falar que é algo canônico, porque o capítulo de um pro outro tem um espaço gigantesco já, né? E aí você fala assim, como que essas coisas vão se conectar, né? Você percebe que a Toei tá tentando coisas. Sim, E necessariamente ela não quer dizer que ela vai jogando, continuar. sim. Ela tá tentando, né? Então, é nessa pegada que a gente tá pensando em Jiraiya, assim. É uma continuação direta da série, como foi o Jaspion, sabe? Não vamos fazer essa conexão com o Space Squad. Space Squad é o trabalho da Toei, é uma proposta da Toei. Eu não tenho domínio daquilo, né? Você tem... Até essas séries de Tokusatsu e tal, você consegue acompanhar ou você fica... Não, Você- mesmo coisa- que eu não assista algumas coisas, às vezes assisto os primeiros capítulos, depois eu fico só acompanhando o que tá acontecendo, né? Mas eu fico antenado, Gostei muito do Zero One, muito. Gostei muito. Inclusive o filme é foda. Mas fica aqui que você não foi no cinema assistir. Não deu. Eu Ai. fico triste. Ai. É. Ai. E não foi por falta de incentivo. Porque É. eu fui nas 2 sessões ainda e foi muito bom. E eu não acompanhei a série, agora por causa do filme eu quero acompanhar um pouco mais a série. Mas o filme em si, e você poder assistir um filme no cinema, Não, é fantástico. foi muito bom. Isso assim, é que nem os fãs de anime que assistem, até agora vai sair o filme do Jujutsu Zero que anunciou, outros filmes que já saíram, é muito legal poder ir no cinema ver algo que você gosta, né? Tipo, Eu pude assistir Akira no cinema depois de anos, que eu nunca tinha visto, sempre em telinha. Nossa, é outra coisa. você imagina? Outra coisa. Tainá está perto de mim, eu fiquei preocupado se era alguma coisa. Tem alguma coisa? Não? Mas tá ótimo. Na conferência, muito obrigado. Mas eu já estou te alugando também demais para não estourar o nosso tempo. Acho que a gente teria muito mais assuntos e para mim, como eu falei, para mim aqui é uma loucura, porque mistura um pouco do que eu quero saber e coisas que a gente vai conversando, assuntos que levam outros e tal. Mas é muito legal. Sabe uma pauta que eu queria trocar uma ideia? Era com você e com o Gil. Porque o Gil teve uma vez que ele falou assim: eu não quero saber de Tarzan, tipo o Edinho. Eu falei assim: puta, valeria uma discussão sobre Jaspion e falar das possíveis expansões do universo do Jaspion e como cada um enxerga cada proposta dentro da série, porque tem muita brecha muito interessante que deixa passar batido lá, principalmente quando você assiste a série em japonês, né, que a gente na série em português tem uma visão, mas ela em japonês passa totalmente diferente. É uma outra série praticamente, sabe? Entendi. E valeria uma discussão muito falar de como seria a expansão do universo Jaspion. Então fica, aproveitando aqui um jabá não velado, pra você que é fã de Tokusatsu, ouça o TokuCast, o podcast de Tokusatsu do grupo tokusatsu.com.br. Isso foi muito Tokusatsu numa frase só. Que é o grupo que eu faço parte já há muitos anos. Eu comecei a frequentar evento, a fazer tudo minha vida por causa desses tipos de séries. Jaspion, Changeman, Flashman, Jiraiya. Arrisco a dizer que agora eu acho que eu gosto mais de Jiraiya do que de Jaspion. Agora, depois de muitos anos, né? Não sei se é porque a gente viu muito mais o ator do Jiraiya no Brasil e a gente acaba pegando um carinho pelo cara. O cara já quase dormiu em casa, imagina? Tanto que ele vem pra cá. Como assim? Deve até falar em português. O cara é brother, o Jiraiya. Mas legal, fica aí então o convite da pauta, já vou avisar o Gil do TokuCast. Fica aí, então, esse ano a gente faz. Você perguntou do Jiraiya, né? Por que da pergunta? Não, Que herói que você gostaria de ver? não, na verdade é que na Henshin minha... Universe? Não, acho que na minha Olha eu cabeça... virando entrevistador. Não, mas pode perguntar. Eu acho que na minha cabeça o automático acho que seria ele. Você falar pra mim Changeman foi mais... Eu fiquei acho que mais feliz porque o Jiraiya talvez seja o mais óbvio. Então você falar, puta, queria muito fazer Changeman primeiro. Que legal. Acho que, então, talvez, analisando agora, sendo mais crítico do que fã, sim, né? Jiraiya realmente é o mais óbvio por isso. Se você associa qualquer coisa, foi o que você falou, você associa ou com Jiraiya ou com Jaspion. Né? Que quem assistiu naquela época, quem não é fã de Tokusatsu, sempre associa esses dois heróis. Muito raro alguém falar Changeman. Mais raro ainda falar outras séries, sei lá,
o próprio os policiais do espaço, o Cybercops, essas coisas. O Marcelo vai me bater, mas assim, eu acredito, assim, vários personagens eu curto e eu acho que dá pra encaixar e contar novas histórias muito, muito bacanas pra cada um deles, né? Metalder, eu acho que tem uma brecha muito interessante pra trazer ele de volta, Tá. né? Porque o Metalder, ele perdeu a essência dele, né? Ele não é mais um humanoide, né? Mas ele é um robô que está vagando aí na Terra. Você não sabe o que. Ele e o cachorrinho dele. O que pode Nem ter- sei se está vivo ainda o cachorrinho, mas tudo bem. Mas é um personagem que seria fácil de trabalhar. Muito fácil. Nossa, imagina, é verdade. Outro que eu gosto, que tem a brecha do Viagem no Tempo, que é muito mal explorada na própria série, é o Spilvan. Spilvan é um personagem muito... que eu acho que conseguiria explorar muito bem ele, né? E tem outros mais, né? Eu acho que o próprio Machine Man é um personagem muito legal pra trabalhar, né? Os detetives espaciais também, dá pra brincar com eles de alguma forma. Eu na verdade, já que a gente puxou esse gancho falando sobre séries antigas, sobre geração manchete, eu tenho um carinho por Cybercops. Então, até os projetos que saíram de uma possível arte da armadura da unidade Vênus, né, que a Tomoko usando e tal. Então eu fico brisando em cima disso. Acho que isso seria muito legal. Então, a gente tem. Eu tô falando só da Toei, né? Porque é o que a gente. No caso, sim, porque tem os Cyberpunk direitos, sim. Tem a Torre. Inclusive, essa edição nossa do Jaspion, eu vejo ela muito como uma edição comemorativa do universo Tokusatsu do Brasil, né? Porque Sim. tem várias referências ali a várias séries que não são Toei, né? E assim, foi uma homenagem mesmo. Foi um primeiro volume aí pra Não, teve um cuidado. pra a gente... homenagear sim, todo mundo, sim, assim. sim. Eu acho que foi uma festa. Foi Foi. uma grande festa, né? E eu acho que agora as próximas edições é que a gente vai ver história pegar fogo, assim, né? Eu espero, pelo menos, de ter mais... Isso então, meu faro jornalístico aqui, isso quer dizer então que abre brecha pra se cogitar um segundo volume de Jaspion indo pra esse caminho também? Ou... eu acho que, assim, é possível e é uma coisa que a gente gostaria muito, assim. Tá. De uma história saga, sabe? Uma coisa mais Sim. com pegada de drama, de cinema, sabe? Coisa assim, ação, aventura, né? Amor, né? Sangue, suor e lágrimas. Tudo que a gente gosta de ver, entendeu? Eu queria te agradecer. Realmente a gente tinha que... Dá pra ficar mais um tempão fazendo essa mistura entre a sua história, que realmente eu não conhecia ela inteira, e feliz de ter conhecido hoje aqui nesse papo. É isso que a gente nem falou de WCS. Não, a gente não falou sobre falou de eventos. Não Dá pra deu- fazer um especial eventos, né? Dá pra fazer. Que por sinal esse tá em pautas também, mas. Talvez eu falo eu. muito com o Lark do J-Box, né? Seria muito legal fazer programas onde a gente discutisse como foi participar do nascimento de tudo isso, né? Porque você tem alguns booms acontecendo e eventos, ele tem um papel fundamental, né? Sim, sim. Porque a partir dali o negócio começa a tomar uma expansão nacional, né? Porque aí você tem evento em tudo quanto é lugar do Brasil acontecendo, pequeno, grande, médio, né? E vai. Talvez, que nem o caso aqui, se não fossem os eventos, muita coisa, inclusive o meu trabalho, o seu trabalho, eles teriam sido de outra forma, lojas, comércio, mangás, seria acho que completamente diferente. Os eventos, que foi boa parte da minha vida, tem papel, acho que sim, fundamental pra gente entender tudo isso. Foi onde eram os testes de muita coisa, né? Lançamentos de muitas coisas. Você falou desses feedbacks. Onde tinha o feedback do público? Era nos eventos. Pessoas querendo conhecer você ou querendo comprar as coisas. Eram em eventos. Então, sim, é muito louco. E a gente sempre falou de booms. Dentro até do mundo dos eventos. Tinha-se o boom quando começaram a ver as atrações japonesas. Um boom que quase foi possível por N empresas era a vinda do Stan Lee,
que não é mais possível, mas ainda existe o possível boom do Jaspion. Ele ainda, o ator que fez o Jaspion ainda é palpável, ainda ainda dá pra sonhar, sabe? O sonho ainda é possível, sabe? Enquanto ele não morrer... Enquanto ele não morreu, o sonho é impossível. Esse seria o próximo boom, né? De quem trouxer ele vai ter aí vai ser um negócio muito louco. E se trabalhar bem também. Acho que... não vai ser só trazer. Vai... O que vai ser feito, né? E claro, a gente sabe que o ator do Jaspion é uma cabeça completamente diferente, por isso que ele nunca veio. Então até isso tem que ser muito conversado, explicado, trabalhado, e com ele aqui tem que ter um cuidado com ele, exatamente por isso. Foi um cara que infelizmente se machucou, né, no final No final de tudo isso, tudo ele se machucou. ele ficou bem machucado. Meio machucado. Então imagina que o herói de uma nação, porque ele foi por uma época o maior herói do Brasil, assim, e pra muita gente é o Jaspion. E é um cara que lá... Primeiro, que a série não foi a mais vista na época dele. Não é o maior herói lá, mas é o maior herói aqui. E que teve esse final, assim, triste. É muito louco. É muito louco. Mas quem sabe um dia. Eu ainda tenho uma fezinha. Mas realmente, a gente tinha muita pauta. A gente podia falar muita coisa. Quem sabe a gente faz um parte 2 ou um dia a gente faz um inverso, a gente resolve. Mas eu queria te agradecer. Muito obrigado pelo tempo. Essa agenda conturbada, sua, por sinal, que menino, ou agenda difícil, mas foi muito bom. Agenda muito louca. Deixa aqui suas redes sociais. Se quiser fazer considerações finais. Se não quiser, só deixa suas redes sociais. Bom, o pessoal pode me encontrar @edcars ou edcar, né? Com K. Com K. Não é Carol com K, né? Sim, é Ed com K. Ed com K. Sim. No Twitter, Instagram, Facebook, mas eu tô muito mais visível no Instagram. Considerações finais, eu queria mesmo... eu fico muito feliz de participar de tudo isso que tem acontecido no Brasil, dentro de entretenimento, né, no geral. Participar de várias vertentes, tanto games, quadrinhos, cinema. Tem várias histórias assim que a gente falou só um pouquinho, né? Mas assim, é um pouquinho que, foi tudo feito de coração, assim. Eu agradeço muito também o pessoal da JBC por acreditar no meu trabalho até hoje. E me ensinaram bastante coisa, né? Eu aprendi muita coisa na casa, né? Vivi grandes emoções na casa. Eles me proporcionaram a possibilidade de fazer coisas que eu nunca imaginei que ia acontecer, sabe? Por exemplo, ir pro Japão, né? Conhecer a terra objeto, né? Da gente, sim, o desejo, assim. Eu fico feliz de estar bem próximo disso. Pretendo continuar por muitos anos e pretendo estar junto nesse meio por muitos anos ainda e trazendo coisas novas, experimentando coisas novas, participando de uma próxima onda, né, de evolução dos quadrinhos, né, videogame, brinquedos. Eu acho que a gente vai evoluir bastante nos próximos anos, né, como a gente tá falando, NFT. Os NFTs agora tem que um monte de coisa bombando aí pra ver. Eu acho que a gente vai para um outro degrau, né, de consciência no entretenimento, e eu quero estar lá. Agora, no seu trabalho dentro da JBC, para te ver o que a JBC tem feito, ainda estão rolando live, você está participando? Sim, a gente tem toda semana o JBC Beats, né? O JBC Beats é um programa gravado, toda terça-feira, às 8 horas, você vê um capítulo novo. E a gente tem o JBC Live, que assim que tem uma novidade, algo pertinente, a gente lança o JBC Live lá no canal da JBC também, para bater um papo ao vivo, para apresentar novidade para vocês. Muito bom. Muito obrigado de novo. Ed Carlos Rodrigues, tem que falar o nome inteiro. Muito obrigado de novo. A gente vai... O primeiro que eu vou dizer, a gente um dia marca a parte 2. A gente tem que ver como vai ser aqui no nosso futuro, aqui nos nossos estúdios. Hoje eu falei pouco, ó. Aí, ó, no final bate na câmera, mas tô aqui ainda, né? Aí. Na 3,
Ele falou pouco hoje. Aqui, ó. Mas tô acompanhando Tá aqui. acompanhando. Nando, raciocinando filmes, muito obrigado de novo. Valeu mais uma vez, Em hein? busca do dinheiro do Na busca pelo Nepal. Nepal. Será que existe dinheiro no Nepal? Fica aí a dúvida, né? A gente quer saber, né? Será? Mila, a gente quer saber cadê o dinheiro do Cadê? Nepal que tava aqui. Ah, virou história, virou lenda. Vou fazer um roteiro sobre isso aí, Eu vou fazer um espero, filme novo. o meu sonho, na verdade, é que um dia alguém pare o Nando do nada na rua, olhe pra ele e fale: e o dinheiro do Nepal? Não eu duvide. vou me sentir realizado quando alguém um dia parar você em algum evento, por exemplo, pra fazer isso. Tá? Sacanagem. Virou muito bom. Virou um meme. Muito obrigado aí. A culpa é da pandemia. A culpa, verdade, pode ser, verdade também. Certo, agradecendo de novo aqui a você que está assistindo a gente ao vivo, assistiu a gente gravado, ou tá ouvindo a gente através dos agregadores de podcast, deixa aqui o seu comentário, ou a sua pergunta, ou o seu hate, por que não, né? Vai que, não lançaram um mangá que eu gosto, bomba! Vem aqui e reclama. Agradecendo também aqui o pessoal da loja, todo mundo aqui hoje, diretamente da loja Estilo Geek aqui no Top Center Shopping, o shopping queridinho da Paulista, mas para não perder, né, aqui a queridinha da Paulista, para mim vai ser sempre a queridinha da Paulista, certo? É isso, essa foi nossa live com o Estilo, até o próximo vídeo, eu sou o Kuroda e tchau, tchau.